Haruka é um garoto solitário que se mantém isolado, evitando seus colegas de classe. Mas sua vida dá uma reviravolta repentina quando ele é transportado para um Isekai, uma dimensão misteriosa, onde deve liderar e proteger seus colegas em uma aventura perigosa. A história começa com esse garoto espionando um grupo de goblins, relaxando ao redor de uma fogueira. Ele pisa em um galho e o estalo o denuncia. Os goblins estão atrás dele, perseguindo-o intensamente. Mas enquanto ele corre, ele esboça um sorriso. Tudo isso faz parte do plano. Em seguida, os goblins caem em uma armadilha que ele preparou antes. O garoto aparece, mostrando o rosto, pensando: essa foi por pouco. Ainda bem que eu tinha aquela armadilha pronta. Agora ele está sobrevivendo sozinho neste mundo. Então sua mente volta ao dia em que foi jogado neste outro mundo. Haruka está sentado sozinho em sua mesa porque ele é um solitário nato. Ele sabe disso, e honestamente, está bem com isso. Se ele não estivesse relaxando sozinho, teria que sair com seus colegas de classe e ele não suporta esse pessoal. A turma está cheia de diferentes panelinhas. Tem os delinquentes, as garotas populares, os caras da academia e depois os aleatórios que ninguém presta atenção. Ele não se encaixa em nenhum deles, e isso é tranquilo para ele. Mais tempo para mergulhar em seus livros, não precisa de amigos. Mas seu tempo tranquilo é interrompido quando uma luz brilhante aparece embaixo dele. Parece que algum tipo de círculo de invocação está surgindo sobre os estudantes. Por um segundo, Haruka fica animado. Ele sabe que isso significa que uma aventura Isekai está chegando. Então ele percebe, ele está tendo tempo demais na tela para um solitário. E se há uma coisa que ele sabe sobre Isekai, é que as coisas estão prestes a dar errado para ele. Ele não vai ser uma vítima antes de GTA 6 ser lançado, no entanto. Enquanto o portal ainda está carregando, ele corre para a porta tentando escapar. Mas a porta está trancada com magia, e por mais que ele empurre, não há como sair. O portal está quase totalmente carregado agora, e seus colegas de classe começam a desaparecer, sendo puxados para dentro dele. Haruka, não querendo participar dessa viagem, faz uma última tentativa e rasteja para dentro das aberturas do teto, esperando se esconder até que tudo passe. Ele se esgueira para o teto da sala de aula, pensando que está seguro. Mas bem quando ele está se sentindo seguro, o círculo de invocação o rastreia pelo teto e o puxa de qualquer maneira. É uma pena que ele não pôde ficar na Terra, mas ele imagina que algum rei gordo ou princesa fofa vai aparecer, pedindo ajuda ou algo assim. Mas isso não é o que acontece. Em vez disso, Haruka vê esse velho careca surtando, agitando os braços como um louco quando o avista. Acontece que o velho é algum tipo de ser supremo, o responsável por toda a invocação. Ele já enviou o resto dos colegas de classe de Haruka para o outro mundo, mas como Haruka fez aquela manobra no teto, sua invocação foi atrasada. Agora o velho está com pressa para enviar Haruka antes que ele tenha problemas por bagunçar as coisas. O ser supremo diz a Haruka que ele vai ganhar algumas habilidades para ajudá-lo no outro mundo. Mas há um problema, ele chegou atrasado e todas as boas habilidades já foram escolhidas. O que sobrou? Um monte de habilidades descartáveis que ninguém quis. Estamos falando de habilidades de aldeão do Minecraft, dados de jogo, lentes de contato e um bastão, entre outras. Pra piorar, ele só pode escolher algumas. Haruka perde a cabeça, gritando com o velho por arrastá-lo para essa confusão e deixá-lo com habilidades inúteis. O velho sabe que errou, mas não vai deixar um garoto do ensino médio gritar com ele assim. Então ele diz a Haruka: tudo bem, você pode ficar com todas as habilidades restantes, mas não quero ver sua cara por aqui de novo. Então, sem aviso, ele teletransporta Haruka direto para o outro mundo. Agora, ter mais habilidades do que a maioria parece bom, mas não ajuda muito quando você é jogado no meio da floresta sem equipamento. Haruka nunca sobreviveu na selva antes e não tem nada com que trabalhar. Então ele avista uma bolsa no chão, descobre que está ligada à habilidade de aldeão do Minecraft e permite que ele armazene itens ilimitados em seu inventário. Felizmente, há alguns equipamentos iniciais dentro, então pelo menos ele não está totalmente ferrado. Uma vez que ele organiza suas coisas, decide verificar suas estatísticas, mas graças aos dados de apostas, ele precisa rolar um número para obter seus pontos de estatística. Ele rola os dados, cai em um M e não faz ideia do que significa. Seja como for, ele joga todos os seus pontos M na estatística de sorte, achando que não pode fazer mal. Para sua surpresa, quando verifica sua janela de estatísticas, sua sorte está no máximo. Agora ele meio que gostaria de ter usado em outra coisa. Enquanto continua a rolar suas estatísticas, ele percebe que, além das habilidades inúteis, também adquiriu duas habilidades únicas. Como ele era tão solitário na Terra, não poderá formar um grupo aqui, mesmo que tente. Mas a vantagem é que sua segunda habilidade permite forçar monstros a servi-lo, já que não fará amigos humanos. Haruka está um pouco chateado por não construir um harém tão cedo, mas é o que é. Neste momento, ele está mais preocupado com o fato de que nenhum de seus colegas de classe está por perto. É estranho, especialmente porque este deveria ser o ponto de partida para todos. Mas por outro lado, ele nunca se importou com eles antes. Então por que começaria agora? Neste momento, Haruka precisa se concentrar em acumular suprimentos se quiser sobreviver e viver decentemente aqui na floresta. O problema é que isso é mais fácil de dizer do que fazer, porque com todas essas árvores no caminho, ele mal consegue ver alguma coisa. Nesse ritmo, é só uma questão de tempo até ele tropeçar em um monstro, e se isso acontecer, ele está acabado.
Então ele se lembra, ele tem aquela habilidade de lente de contato, então ele as coloca, e de repente ele está vendo todo tipo de informação sobre a área ao redor dele. Acontece que as lentes vêm com uma habilidade de avaliação embutida. Agora ele consegue se mover pela floresta sem se perder e até identificar alguns cogumelos que não o matarão se ele os comer. Ele colhe alguns, depois vai para um rio próximo, usando sua bolsa para pegar um pouco de água para beber. Assim que ele termina, algo mais chama sua atenção. Ele se aventura mais fundo na floresta e encontra uma pequena caverna. Parece interessante demais para ignorar. Haruka faz uma rápida oração, caso haja um monstro à espreita lá dentro, pronto para atacá-lo. Depois disso, ele entra para explorar. Felizmente para ele, a caverna está livre de monstros e é grande o suficiente para ser útil, então ele decide que este será seu novo abrigo. Ele tira uma tenda e uma lanterna mágica da sua bolsa e monta acampamento. Depois ele acende uma pequena fogueira usando sua magia de controle de temperatura para se manter aquecido durante a noite. O engraçado é que ao usar essa magia uma vez, ele desbloqueia uma nova habilidade de fogo, e estar alerta por causa dos monstros o ajuda a adquirir várias habilidades de detecção também. Mas Haruka só tem um bastão como habilidade de ataque, então ele ainda precisa descobrir como vai se proteger. Na manhã seguinte, ele acorda sobressaltado, nervoso sobre o que pode ter acontecido durante a noite. Quando sai da tenda, fica aliviado por nenhum monstro tê-lo atacado enquanto dormia. Acontece que aqueles itens de habilidade inúteis que ele tinha foram essenciais para mantê-lo seguro das criaturas. Mesmo estando a salvo do perigo, isso não significa que ele está a salvo da fome dela. Então, ele pega uma frigideira e começa a cozinhar alguns daqueles cogumelos que colheu ontem. E se você está se perguntando de onde ele tirou a frigideira, ela estava simplesmente guardada na bolsa de aldeão dele, junto com um conjunto completo de facas de cozinha e um pouco de carne seca. Até agora, essa bolsa tem sido a verdadeira MVP no arsenal de Haruka, e ele está se perguntando que tipo de aldeão a preparou antes de ele recebê-la. Enfim, agora que ele comeu, precisa descobrir o que diabos vai fazer a seguir. Então ele sai e dá uma pequena caminhada para clarear a mente. Aquela caverna pode funcionar como base por enquanto, mas Haruka ainda precisa se preocupar em encontrar um suprimento constante de comida e estabelecer alguma proteção caso algum monstro decida aparecer. Felizmente, com suas lentes de contato, não deve ser muito difícil reunir comida suficiente para durar um tempo. Ele encontra mais cogumelos e algumas ervas quase imediatamente, mas o problema dos monstros ainda paira sobre sua cabeça. Bem nesse momento, a habilidade de detecção de Haruka entra em ação. Ele percebe algo por perto, então vai verificar. Quando ele se aproxima, fica assustado porque o barulho vem de goblins. E não é só um, são dois, e ambos têm estatísticas de força mais altas que as dele. Ele se pergunta se consegue enfrentá-los com o que tem agora e começa a pensar em fugir. Mas, como está vivendo nesta floresta, sabe que eventualmente terá que enfrentar esses goblins, então decide que é melhor lidar com isso agora enquanto tem a vantagem. Dito isso, ele não tem certeza se seu bastão sozinho será suficiente, então tenta usar um pouco de magia para envolver o bastão, só para ver se faz alguma diferença. Acontece que funciona melhor do que ele esperava. Então ele salta dos arbustos e acerta um dos goblins bem na cabeça. O goblin fica atordoado e confuso, mas Haruka ainda não terminou. Ele continua batendo até que finalmente cai. Um a menos. Agora ele tem que lidar com o outro. Quando ele avança, Haruka desvia a tempo. Agora que ele está sentindo, percebe que os ataques do Goblin são bastante previsíveis. Ele começa a desviar facilmente e a acertá-lo algumas vezes antes de atingi-lo com uma explosão mágica. Depois de vencer sua primeira luta contra Goblins, Haruka decide que já teve ação suficiente por hoje e volta para a caverna para descansar. Então, quando ele volta, cozinha alguns cogumelos para o jantar e dá uma olhada no porrete que encontrou no corpo do Goblin. Tem um alto potencial de dano, mas é pesado e tem um alcance curto, então Haruka decide ficar com seu bastão de confiança por enquanto. Depois disso, ele verifica suas estatísticas e, para sua surpresa, percebe que subiu de nível com a luta que teve antes. Não só isso, mas todas as suas estatísticas existentes dobraram também. Na manhã seguinte, Haruka acorda, toma café da manhã como de costume, mas está começando a se cansar de comer apenas cogumelos o tempo todo. Ele realmente gostaria de comer carne, mas sabe que precisa aprender a caçar primeiro. E antes disso, ele precisa se aprimorar. A primeira coisa que ele quer tentar é a habilidade de fusão mágica que adquiriu. Para explicar brevemente, basicamente cobre todo o seu corpo com magia para aumentar tanto suas defesas físicas quanto mágicas. Também aumenta muito a sua força, então ele deve ser capaz de lutar de forma muito mais eficaz. Além disso, sua habilidade de avaliação foi atualizada para o nível 2, então ele a usa para verificar se algo mudou. Mas a única diferença é que há um ponto de interrogação ao lado de todas as descrições. Haruka claramente nunca jogou videogames antes, porque passa um minuto inteiro tentando descobrir o que um ícone de ponto de interrogação poderia significar, e eventualmente, ele simplesmente desiste. Em vez disso, ele sai para um treino de magia. Ao sair, ele nota algo no chão. Ele o pega pensando que pode ser carne, mas acaba sendo outro cogumelo. Pode parecer um pouco bobo, mas Haruka realmente esperava que carne crescesse em árvores neste mundo. E ele rapidamente percebe que não vai encontrar carne no chão da floresta,
então decide seguir em frente com seu treinamento de magia. Ele ativa sua infusão de mana e dá um passo à frente. Mas com um impulso físico, ele acaba voando vários metros à frente. Seu corpo parece muito mais leve do que antes, e com muito pouco esforço, ele consegue se mover rapidamente pela floresta, quase como se estivesse se teleportando. Além disso, sua destreza está muito aprimorada, permitindo que ele se mova e ataque com precisão. A primeira coisa que Haruka faz com sua nova força é desafiar 2 goblins aleatórios que vê por perto. Ao contrário de ontem, quando ele teve dificuldade para derrubar um, ele nocauteia um com um único golpe. Sentindo-se muito confiante com esse poder, ele pensa que pode lidar com ainda mais goblins. Mas quando avista um grupo de 3 goblins juntos, ele começa a ter dúvidas. Ele recua lentamente, querendo evitar ser atacado por todo o grupo. Depois disso, ele decide que já trabalhou o suficiente por hoje, então volta para sua caverna para praticar sua magia. Ele estabelece uma rotina onde passa os dias lutando e as noites experimentando com magia. Para sua surpresa, descobre que pode até fazer mesas de centro com sua magia. Ao seguir essa rotina, ele eventualmente chega ao ponto de poder derrotar um goblin com um único golpe e fabricar uma mesa adequada. Sentindo-se bem com seu progresso, ele usa sua magia para criar um portão para sua caverna, o que significa que ele finalmente pode caçar à noite. Ele decide ir atrás de um coelho porque não come carne há muito tempo. Mas quando ele o alcança e está prestes a começar a cozinhar, percebe algo mais se movendo por perto. No início, ele pensa que é apenas outro Goblin, mas então percebe que é ainda pior, seus colegas de escola. Ele realmente não quer lidar com eles, então planeja escapar na direção oposta. Quando começa a se mover, ele vê os marombeiros, as garotas populares e até os nerds. Os nerds não são tão ruins, ele passava um tempo com eles às vezes na escola, mas ainda assim não quer falar com ninguém. Finalmente, ele avista o grupo do conselho estudantil, que inclui o representante da turma. Embora ele não goste de socializar com seus colegas de classe, ele admite que a representante de turma sempre foi gentil com ele. Ele considera brevemente dizer olá como uma forma de retribuir a gentileza dela, mas realmente não quer estragar a solidão que encontrou. Ninguém sabe que ele está aqui, e ele finalmente tem a chance de ficar completamente sozinho, exatamente como sempre quis. Não há conversa fiada, nem impostos e ninguém o incomodando. Então, depois de pensar bem, ele decide ignorar seus colegas de classe e continuar vivendo sozinho, determinado a conquistar este mundo por conta própria. Ele vê os encrenqueiros se aproximando demais, então se esconde em alguns arbustos próximos para ficar oculto. Bem quando ele faz isso, os encrenqueiros ouvem algo farfalhando nos arbustos e acham melhor verificar. À medida que se aproximam, Haruka se prepara, pensando que está prestes a ser pego, mas a sorte está do lado dele desta vez, porque tudo o que encontram é aquele coelho que ele libertou antes e ele sai correndo. Os encrenqueiros vão embora, sentindo-se desapontados como se esperassem mais. Mais tarde, vemos eles reunidos à beira do rio, jogando conversa fora. Haruka está espreitando por perto, escutando, esperando não se envolver com eles. Acontece que eles estão apenas falando mal das garotas da classe. Um deles até faz uma piada sobre como a melancia da vice-presidente da turma seria grande, mesmo em outro mundo. Alguns deles mudam a atenção para as garotas do time de natação. Haruka está preocupado com as garotas, mas então imagina que elas ficaram bem. A representante de turma está com elas e perceberá qualquer plano suspeito que aqueles encrenqueiros tenham. Ele pensa em como ela tem mantido esses idiotas na linha desde o primeiro ano. Então eles se viram para o nerd que está com eles, Tanaka, e perguntam se podem usar suas habilidades como quiserem. Tanaka diz que podem, e eles começam a importuná-lo para ensinar mais sobre essas habilidades. Haruka observa isso e não pode deixar de pensar que Tanaka está sendo tratado como o motor de busca pessoal deles, desenterrando informações sobre habilidades e coisas de Isekai para eles. Os encrenqueiros vão embora com algumas ideias suspeitas surgindo, e Haruka percebe que provavelmente estão indo para onde o resto de seus colegas de classe estão, rio acima. Ele decide que prefere ficar sozinho e volta para sua caverna. De volta ao seu esconderijo, Haruka percebe que sua habilidade de solitário subiu para o nível 2, provavelmente porque conseguiu se esconder dos colegas de classe. Ele está feliz que seu título legal não subiu de nível, mas chateado com seus títulos de trabalho bagunçados. Ele vê que alcançou o nível 3, mas acha que suas habilidades de mestre de nada e cabeça dura estão atrasando-o. Ele nem sabe o que essas habilidades deveriam fazer. Mestre de nada torna difícil para ele se concentrar em uma coisa, no entanto. Ele consegue fazer outras coisas de forma razoável. Cabeça dura faz com que ele se sinta como uma marionete praticamente inútil. Ele decide não pensar demais nisso e tenta comer para aliviar a frustração, mas fica desanimado novamente porque são cogumelos pela enésima vez. Ele gostaria de ter alguma carne ou peixe. A cena corta para ele deitado na cama à noite, ouvindo sons de uma briga vindo de fora da caverna. Ele não consegue dormir por causa de todo o barulho, então decide sair e ver o que está acontecendo, imaginando que as crianças boas já deveriam estar dormindo. Ele espera que não sejam os encrenqueiros de novo. Mas quando ele verifica, fica surpreso ao ver os nerds cercados por um bando de goblins, tentando arduamente se defender na luta. Eles estão tendo um pouco de dificuldade, e ele pensa em intervir para ajudar. Mas primeiro, ele usa sua habilidade de avaliação para verificar as habilidades deles. Acontece que eles são muito mais fortes do que ele, então ele conclui que eles vão se virar sem a ajuda dele.
Além disso, eles têm aquelas habilidades trapaceiras que ele não tem. Ele explica que no mundo antigo, sua turma estava cheia de atletas de alto nível e gênios, alguns dos alunos mais inteligentes do país. Havia até alguns filhos de celebridades misturados, e ele ainda se pergunta como acabou naquela turma. Os nerds devem ser profissionais quando se trata de lidar com essas coisas de outro mundo, então ele tem certeza de que eles ficarão bem. Mas, quando está prestes a sair, ele vê mais goblins se aproximando furtivamente por trás dos nerds. Os nerds nem percebem, então Haruka decide intervir. Ele derrota os goblins com sua bengala de madeira e depois verifica os nerds para se certificar de que estão bem. Eles já lidaram com os goblins do lado deles, então dizem a ele que estão bem. Depois, eles andam com ele, agradecendo pela ajuda. Haruka os leva de volta para sua caverna, e eles ficam impressionados com o quão sofisticado ele a fez por dentro. Ele explica que é tudo graças à sua magia de terra e a um pouco de organização inteligente. Eles não conseguem acreditar que ele fez tudo sozinho, e começam a dizer que não é justo ele ter todo esse espaço só para ele. Haruka pergunta o que aconteceu com o resto dos colegas de classe, se eles foram explorar por conta própria. Mas os nerds revelam que estão na verdade fugindo. Curioso, Haruka os pressiona por mais detalhes, e eles começam do início. Eles explicam como tudo começou no dia em que foram convocados para este mundo. Após chegarem, todos estavam confusos, tentando descobrir onde estavam. Não demorou muito para perceberem que tinham sido transportados para outro mundo, exatamente como o velho disse que seriam. Algumas das meninas começaram a chorar, sentindo falta de suas famílias e lares. O resto do grupo achou que era um incômodo, sem saber o que fazer nesse lugar estranho e novo. Mas os nerds, familiarizados com esse tipo de situação, imediatamente verificaram suas estatísticas e reconheceram suas habilidades de coisas que tinham lido em mangás. Os delinquentes se aproximaram dos nerds, ameaçando-os de agressão se não começassem a contar mais sobre as coisas do outro mundo. Enquanto isso, a representante da turma manteve a calma, mesmo com todo o caos acontecendo. Ela disse a todos para se acalmarem e avisou para não fazerem muito barulho na floresta. Mas esse aviso veio tarde demais. Alguns goblins já os haviam rastreado. Até a representante da turma não conseguiu manter a calma quando viu o que estava acontecendo. Os delinquentes e algumas das garotas estavam completamente surtando, quase perdendo a cabeça ao ver os monstros. Mas os nerds, sabendo que eram apenas goblins, criaturas de baixo nível saídas de um romance isekai, usando suas habilidades e o que sabiam, os nerds conseguiram lutar bem. Vendo os nerds se virando, os atletas também entraram na briga, e juntos eliminaram todos os goblins. Depois disso, o representante da turma sugeriu que se mudassem para um lugar mais seguro, onde teriam uma melhor visão dos arredores, então todos foram para um rio que parecia seguro o suficiente. Eles montaram um acampamento lá, e os nerds assumiram o comando, ensinando a todos truques de sobrevivência que aprenderam lendo mangás e light novels. A representante da turma organizou todos, atribuindo tarefas, e por um tempo as coisas melhoraram. A turma começou a trabalhar em conjunto e até conseguiu construir uma pequena base neste novo mundo. Mas não durou. Depois de algum tempo, as garotas se cansaram de todo o trabalho manual e outras tarefas, e se recusaram a fazer mais qualquer trabalho. O representante da turma tentou argumentar com elas, mas elas não quiseram saber. Vendo isso, mais pessoas começaram a relaxar, achando que podiam deixar os nerds cuidarem de tudo, já que eles eram melhores nisso de qualquer forma. Não importava o quanto a representante da turma tentasse, ela não conseguia convencê-los. Eventualmente, ela desabou, perguntando-se como as coisas tinham dado tão errado. A partir de então, era a representante da turma, os nerds e alguns outros fazendo todo o trabalho, enquanto o resto apenas descansava ao redor do acampamento. Os nerds estavam frustrados, especialmente porque ainda tinham que lutar contra monstros para subir de nível. Eles se lembraram de que alguns dos delinquentes tinham escolhido habilidades como hipnotizar e marionetismo, que podiam controlar os outros, e estavam determinados a ficar fortes o suficiente para não caírem sob esse feitiço. Enquanto isso, Tanaka estava dando aos delinquentes todos os detalhes sobre suas habilidades especiais, incluindo como controlar os outros. Os delinquentes começaram a subir de nível secretamente à noite, lutando contra monstros. Eles acharam que precisavam subir de nível primeiro, para desbloquear suas habilidades de marionete e hipnotizar. Mas o que eles não sabiam era que os nerds estavam de olho neles o tempo todo. Foi então que descobriram o plano de harém dos delinquentes. Não foi difícil descobrir, já que aqueles tolos estavam sendo bem gráficos sobre o que queriam fazer com as garotas da classe. Os nerds foram direto para a representante de turma, e ela decidiu que também precisava subir de nível, sem dúvida. Alguns dias depois, os delinquentes finalmente desbloquearam as habilidades de que precisavam e acharam que seus sonhos distorcidos estavam prestes a se tornar realidade. Mas bem quando estavam prestes a agir, a representante de turma entrou em cena na hora certa. Eles tentaram ser maldosos e usar suas novas habilidades nela, mas aqueles punks ficaram estirados no chão, incapazes de se mover. Os nerds intervieram e usaram suas habilidades de selamento para bloquear as habilidades sujas dos delinquentes. Com seus planos sórdidos totalmente expostos, eles foram expulsos do acampamento, mas não aceitaram isso facilmente. Pouco tempo depois, os delinquentes revidaram, lançando um ataque direto ao acampamento. Eles não se importaram com quem se machucasse, atacando todos em seu caminho e incendiando todo o acampamento. Depois de destruírem o lugar, eles foram embora, dizendo a todos que voltariam para mais. Os nerds ficaram arrasados ao ver tudo o que trabalharam tanto para construir ir por água abaixo assim. Então as garotas se voltaram contra os nerds, culpando-os por toda a confusão.
Elas alegaram que tudo aconteceu porque os nerds decidiram brigar com os delinquentes. Os outros também se juntaram, seguindo a multidão como um rebanho de ovelhas, mas o representante da turma tinha as costas dos nerds, sabendo muito bem que eles não eram os culpados. Alguns outros estudantes ficaram com os nerds, mas as coisas já estavam ficando muito estranhas, então os nerds decidiram deixar o acampamento. Depois de ouvir tudo isso, Haruka se sente mal por eles e diz que vai oferecer um banquete. O problema é que tudo o que ele tem para oferecer são mais cogumelos. Todos se sentam e comem os cogumelos, e Haruka acaba passando o dia inteiro com eles, pensando que talvez não seja tão ruim não estar sozinho de vez em quando. No dia seguinte, os nerds partem, e Haruka espera que os colegas de classe não os persigam. Antes de irem, eles perguntam mais uma vez se ele tem certeza de que não quer ir com eles. Eles estão indo para a cidade próxima para se tornarem aventureiros, e lembram a ele que ele está mais próximo do grupo deles do que de qualquer outra pessoa na classe, já que costumavam compartilhar livros o tempo todo. Haruka concorda com isso, mas ainda assim os recusa, então eles vão embora. Enquanto eles estão se afastando, ele não pode deixar de pensar que gostaria de ver a cidade, mas suas habilidades amaldiçoadas apenas os atrasariam. Depois disso, ele decide verificar os outros, já que os nerds estavam preocupados com o representante da turma. Enquanto ele se aprofunda na floresta, ele encontra um kobold. O kobold morde sua masculinidade, mas após alguma luta, Haruka o derruba e continua se movendo. Quando a noite cai, ele chega ao local onde seus colegas de classe deveriam estar acampando, mas não há ninguém por perto, e ele fica ali, surpreso e sozinho. Ele começa a pensar que talvez eles tenham mudado de acampamento, então usa suas habilidades de rastreamento de inimigos e vê algumas pegadas mostrando para onde eles foram. Ele segue as pegadas pelo rio e logo encontra as garotas. Ele tenta sair antes que o vejam, mas é tarde demais. Elas já o viram, começam a persegui-lo e ele tem certeza de que vão estragar sua vida tranquila de solitário. Então, do nada, elas educadamente pedem para ele parar. A gentileza o pega de surpresa, então ele para. Eles perguntam se ele sabe onde estão os nerds, dizendo que ele está perto deles. Haruka fica confuso, perguntando-se por que eles se importam, pensando que provavelmente só querem que os nerds façam mais tarefas para eles. Mas as garotas o surpreendem quando dizem que só querem se desculpar. Haruka fica sem palavras. Eles continuam dizendo que perceberam o quanto estavam erradas e que sem os nerds não teriam chegado tão longe. Haruka se sente desconfortável ao ver essas garotas egoístas se desculpando tão seriamente. Ele diz a elas que é tarde demais para alcançar os nerds agora. Eles ainda o pressionam para dizer onde os nerds foram. Haruka se pergunta se eles conseguem sair da floresta sozinhos ou se estão prontos para enfrentar monstros que possam encontrar pelo caminho. Ele duvida que eles estejam realmente sérios sobre pedir desculpas, pensando que vão ser um fardo para os nerds sem nenhuma determinação real. Então as garotas começam a chorar, dizendo que realmente só querem consertar as coisas. Eles imploram para que ele os ensine a sobreviver neste mundo e a encontrar os nerds. A habilidade de servidão de Haruka entra em ação sem que ele perceba, e ele concorda em ajudá-los. Então, as três garotas se tornam suas escravas e começam a segui-lo enquanto ele navega pela floresta. Mas a vibração toda está errada. As garotas mal respondem quando Haruka fala com elas. Ele começa a se perguntar que tipo de habilidade é a servidão e por que parece tão errada. Ele fica arrepiado com a forma como elas o ajudam a lutar contra monstros, apresentando-lhe as pedras mágicas como se estivessem buscando gravetos ou algo assim. Haruka percebe que a líder do grupo está ferida, então ele lhe dá uma poção. Em vez de usá-lo, ela joga nele. Sentindo-se para baixo, ele pensa que seria ruim se a representante de classe o visse assim. Ele começa a se preocupar sobre como pode quebrar o feitiço de servidão e libertar as garotas. E então, como se fosse combinado, a representante de turma aparece. Ela tenta falar com ele, mas ele está muito concentrado em descobrir como quebrar a habilidade de servidão. Ela tem que gritar em seu ouvido para tirá-lo disso. Enquanto isso, cortamos para os delinquentes que ainda estão tramando seus planos distorcidos com as garotas. Eles estão se preparando para eliminar qualquer um que atrapalhe primeiro. Haruka começa a pensar por que a representante de classe está por perto e pede para ele chamá-la pelo nome, já que se conhecem há um tempo. Então, as garotas que estavam com a representante de classe aparecem também, mencionando que ele estava indo um pouco rápido demais. Todos estão exaustos e Haruka percebe que são todas as garotas da sua turma, percebendo que estão apenas elas juntas no momento. O representante da turma olha para Shimazaki, a líder do grupo, e se pergunta o que está acontecendo com ela e as outras porque estão agindo de forma estranha. Hawika está tentando descobrir como explicar a situação e espera que alguém o informe primeiro. Depois, Haruka informa a ela que as garotas estão servindo-o, mas a representante da turma menciona que essa habilidade deveria ser usada em monstros. Haruka explica que foi ativada sozinha e ele não sabe como funciona. As garotas, no entanto, olham de lado para ele e isso é suficiente para arrepiar sua pele. Ele tenta sair, mas as garotas o bloqueiam e a representante da turma está confusa sobre por que ele está tentando escapar. Haruka está frustrado porque só quer voltar a ficar sozinho. A representante de turma verifica Shimazaki, sacudindo-a até que ela volte a si e diga que está bem. A representante de turma fica aliviada ao vê-la de volta ao normal. Ela diz que não adianta perguntar a Haruka o que aconteceu, então vai perguntar a Shimazaki. Enquanto ela a questiona, Haruka tenta escapar novamente, mas a representante de turma diz para ele ficar quieto.
Entediado e inquieto, Haruka decide passar o tempo expandindo sua base. Usando suas habilidades, ele tenta fazer um porão, mas coloca magia demais e acaba cavando fundo no chão. Haruka fica perplexo com o que acabou de acontecer, e a representante de classe diz a ele: "Eu te disse para ficar quieto." Ele explica que estava apenas tentando combater o tédio, e ela o ajuda a sair. Ela também menciona que Shimazaki contou tudo a ela, confirmando que Haruka estava ajudando eles. Haruka pensa consigo mesmo: "Eu nunca disse isso." Mas as garotas o agradecem mesmo assim. Haruka não se importa muito com isso e se pergunta se já pode ir embora. As garotas lembram a ele que ele deveria ajudá-las. A representante de turma, confusa, pergunta o que ele quer dizer com casa e questiona se ele nasceu neste mundo. Ele responde dizendo que construiu uma casa porque tinha algum tempo extra, mas a representante de turma tem certeza de que casas não são o tipo de coisa que se constrói só porque está entediado. As outras meninas ficam com inveja ao saber que Haruka tem um lugar só dele. Eles se reúnem para uma reunião para decidir o que fazer a seguir, deixando Haruka esperando do lado de fora. Durante a conversa, o representante da turma chama Haruka, perguntando quantas pessoas caberiam no lugar dele. Haruka diz casualmente que sua casa poderia acomodar cerca de 240 pessoas. Ele acrescenta que, se tirar os móveis, incluindo o banheiro, a cozinha e os sanitários, provavelmente poderia acomodar ainda mais pessoas. A representante da turma está um pouco invejosa por ele ter o luxo de um banho e uma cozinha, sentindo que Haruka está vivendo em um nível totalmente diferente enquanto eles mal estão se virando. As meninas então incentivam a representante da turma a perguntar algo a Haruka. Envergonhada, ela finalmente faz a pergunta: poderiam passar um dia na casa dele? Haruka fica surpreso, não esperando que as garotas da sua turma quisessem passar a noite em sua casa. Sua mente instantaneamente vagueia para um território pervertido, imaginando coisas que provavelmente não deveria. Ele brinca que as garotas hoje em dia são selvagens, e o representante da turma responde dizendo que são os pensamentos dele que são escandalosos. Haruka de repente se transformou em um cachorro quente, depois ele leva o grupo para sua casa, e após caminhar um pouco, eles finalmente chegam lá. As garotas estão exaustas da longa caminhada e Haruka as convida a entrar. Elas estão animadas para ver a casa dele, e não conseguem acreditar que ele construiu algo tão impressionante. Haruka tenta mostrar a casa para elas, mas antes que perceba, as garotas já estão se despindo, correndo para o banho. Haruka fica surpreso ao vê-las se banhando e se pergunta se elas perderam toda a vergonha por estarem tanto tempo na natureza. Enquanto isso, as garotas estão se divertindo no banho e quando terminam, sentem-se revigoradas. Haruka, por outro lado, está de volta aos seus pensamentos, mergulhando novamente em fantasias sujas. De repente, a representante da turma aparece, tirando-o de seus devaneios, e agradece por cuidar delas. Ela explica que uma vez que os nerds desistiram, os garotos também abandonaram as garotas, deixando todos em uma situação complicada. Mas graças a Haruka, as garotas estão mais calmas agora e se sentem muito melhor, especialmente com os quartos, comida e banhos. Ela está se sentindo para baixo, dizendo que não pôde ajudar muito, mesmo sendo a representante da turma. Haruka intervém, dizendo que isso não é verdade. Ela tem segurado as pontas para as meninas todo esse tempo, até hoje. A representante da turma fica emocionada, quase chorando, sentindo que não fez tanto quanto os nerds, mas Haruka a conforta, lembrando-a de que ela não deve se comparar com aqueles caras. Eles têm se preparado para serem convocados para um mundo como este desde o primeiro dia. Haruka diz à representante da turma que seria muito mais estranho se ela pudesse fazer o que aqueles nerds estão fazendo. Ele a avisa para não usá-los como guia, dizendo que eles é que são os estranhos, não ela. Isso faz a representante de turma se sentir muito melhor. Na cena seguinte, as garotas estão desmaiadas, dormindo tranquilamente no berço de Haruka. Enquanto isso, por outro lado, Haruka está se revirando, lutando para dormir, sua mente cheia de pensamentos confusos. Na manhã seguinte, uma das garotas acorda Haruka, dizendo que o café da manhã está pronto. Haruka, ainda groggy, se pergunta o que está acontecendo. Enquanto tenta se sentar, ele pede mais 30 minutos de sono. Mas em vez de deixá-lo descansar, a garota sobe em cima dele, perguntando se ele pretende se levantar. Haruka fica nervoso com a proximidade dela, então ele rapidamente muda de assunto, perguntando o que tem para o café da manhã. Ela diz que é peixe grelhado e cogumelos, e Haruka fica tão animado que acidentalmente dá uma cabeçada nela no processo. Em seguida, vemos ele mastigando o peixe, com lágrimas nos olhos porque faz muito tempo desde que comeu um. As meninas acham que ele está exagerando, dizendo que tem vivido perto de um rio, então conseguir peixe não é grande coisa. Haruka diz que sabe disso, mas ele ficou preso assistindo aos peixes o tempo todo, já que não sabe como pegá-los. Toda vez que tentou, eles escaparam de suas mãos. Curioso, ele pergunta se elas têm uma maneira de pegá-los. A cena então corta para uma das garotas usando magia de relâmpago para eletrocutar os peixes no rio. Haruka percebe que é assim que elas têm feito e pede para ela mostrar novamente. Ela diz para ele se concentrar desta vez, e quando ela começa seu feitiço de relâmpago, Haruka usa sua habilidade de empacotamento para agarrá-lo. Ele joga a magia na água, eletrocutando os peixes ele mesmo. No processo, ele aprende magia de relâmpago, e a garota fica confusa sobre o que aconteceu com o feitiço dela. A representante de turma pergunta a Haruka o que está acontecendo, e ele explica que aprendeu magia de relâmpago através de sua habilidade de empacotamento, dizendo que pode ser algum tipo de sinergia entre suas habilidades de empacotamento e mestre de nada.
A representante da turma diz que é bem louco se ele consegue pegar magia assim, mas Haruka minimiza, dizendo que não é grande coisa. Ele só tem as habilidades que sobraram, já que todas as outras boas foram pegas por todo mundo. Depois as garotas brincam na água. Haruka pergunta à representante da turma se ela já decidiu o próximo passo. Ela diz que estão pensando em ir para a cidade mais próxima, e é quando Haruka se lembra de que as garotas ainda estão à procura daqueles nerds. As garotas respondem rapidamente, dizendo que não estão caçando ninguém, mas a representante da turma admite que provavelmente precisam subir de nível um pouco antes de sair da floresta. Haruka concorda, dizendo que precisarão aumentar seus níveis se realmente planejam enfrentar aqueles nerds. As garotas ficam ainda mais irritadas, insistindo que não estão aqui procurando briga. Haruka se oferece para ajudá-las a subir de nível, e logo depois, ele pergunta sobre os níveis atuais delas antes de começarem o treinamento. Todos gritam seus níveis, e Haruka descobre que estão entre 16 e mais de 20. Ele fica um pouco desapontado, percebendo que ainda está preso no nível 7. As garotas, entediadas, dizem para ele se apressar e começar logo. É quando Haruka avista 3 kobolds escondidos por perto. Ele os revela e diz que vão começar lutando contra esses caras. O nível mais alto dos kobolds é 9, e as garotas acham que tem tudo sob controle, mas acabam perdendo miseravelmente. Vendo isso, Haruka pensa que eles são um lixo, e as garotas começam a dar desculpas para a derrota. Mais tarde, todos se reúnem na tenda de Haruka para revisar a luta. Ele diz a eles que só porque sua tenda pode se expandir, não significa que é o novo ponto de encontro deles. Eles o ignoram e dizem para ele sentar quieto. Então ele apenas se joga no canto. Após a reunião, as garotas ficam animadas, prometendo não perder novamente, e se preparam para uma revanche com os kobolds. Haruka acha legal que elas estejam empolgadas, mas não tem certeza se estão realmente prontas para a segunda rodada. Nesse momento, a mesma garota de antes se aproxima de Haruka, pedindo desculpas por tê-lo testado antes. Ela explica que tinha problemas de confiança porque alguns dos caras da sua turma tentaram agredi-la, e isso a deixou traumatizada. Ela achou que ele poderia fazer o mesmo com ela. Haruka fica chocado, não consegue acreditar que as garotas tiveram que lidar com algo tão perturbador. A garota diz que ele não é como aqueles outros caras. Ele deu-lhes comida, um lugar para ficar e até lhes ensinou a lutar. Ela acrescenta que vai acordá-lo amanhã também, e Haruka decide apelidá-la de a Garota Peixe. Na manhã seguinte, enquanto Haruka está apreciando seu peixe, ele nota as garotas se preparando para a revanche com os kobolds, mas a representante de turma as interrompe, dizendo que precisam de mais treinamento primeiro. Ela faz com que lutem contra alguns goblins para aquecer. Uma vez feito isso, as garotas partem para a revanche com os kobolds. Haruka espera que elas fiquem bem, mas percebe que nem todas estão animadas. Algumas estão cochilando e outras fingindo estar doentes. Mas as que estão prontas para lutar conseguem fazê-lo, trabalhando juntas como uma equipe e derrotando os kobolds. Elas estão todas animadas porque o treinamento valeu a pena, e a representante da turma as parabeniza pela vitória. Haruka admite que eles o deixaram preocupado por um momento, mas está feliz que conseguiram vencer. Ele está pensando que finalmente pode voltar à sua vida de solitário agora. A representante da turma agradece por toda a ajuda e menciona que estão prontos para ir à cidade com ele. Haruka fica surpreso pensando, eu nunca disse isso. Mas a representante da turma deixa claro que ele vai, sem discussões. Ele não tem escolha a não ser ir com eles. Mais tarde, eles terminam de se preparar para a viagem à cidade. A representante da turma verifica se eles embalaram os cogumelos, e quando vê que sim, Haruka tenta enfiar ainda mais na bolsa. Assim que verificam tudo, todos partem juntos para a cidade? Enquanto isso, cortamos para uma cena diferente. Um cara está correndo claramente apavorado e tropeça. A pessoa que o persegue o alcança e o imobiliza. O cara implora por misericórdia, dizendo que não tem a habilidade que o homem procura. Mas o homem não se importa. Ele estrangula o cara até a morte, frio como gelo. Haruka está andando pela floresta com as garotas, mantendo-se atento porque sabe que precisa protegê-las de qualquer encrenqueiro à espreita. De repente, eles encontram um orc. Haruka diz às garotas para prestarem atenção e tomarem notas enquanto ele lida com isso. Ele avança contra o orc, desviando do golpe selvagem e não consegue evitar rir de como ele se move devagar. Ele se lembra dos gênios que os orcs têm uma defesa física forte. Então ele terá que derrubá-lo com um pouco de magia. Ele verifica suas habilidades, vê que tem essa nova habilidade de grande magia que lhe permite combinar os 4 elementos, um truque que aprendeu graças à sua habilidade de empacotamento. A próxima coisa que ele sabe é que o orc está atacando novamente, mas ele escapa por trás e acerta-o bem com seu cajado, derrubando-o com um só golpe. Haruka fica surpreso, pensando que seus ataques físicos não funcionariam em um orc. As garotas estão olhando para ele admiradas, e ele decide que é melhor usar magia no próximo para tornar a experiência educativa. Ele lança uma bola de fogo no próximo orc, mas novamente ele cai com um só golpe. As garotas ficam sem palavras, reclamando que não conseguem aprender nada ao assisti-lo, já que ele é poderoso demais. Mais tarde naquela noite, eles cozinham a carne de orc e Haruka monta algumas armadilhas com sua magia de terra. Ele abre seu mapa planejando a rota do dia seguinte, mas sua habilidade de percepção entra em ação, alertando-o sobre algumas pessoas se aproximando. Ele está pronto para enfrentar os delinquentes novamente, mas desta vez são apenas os atletas. Haruka se pergunta o que eles estão fazendo aqui, seguindo as garotas como perseguidores. Acontece que eles estavam procurando por ele.
Ele pergunta por que eles estão escondidos das garotas, e eles dizem que não podem confiar em ninguém porque há alguém lá fora com uma habilidade ainda mais assustadora do que a de marionetista ou de charme. Haruka imagina que estão falando sobre a habilidade de sequestro, mas então pergunta se estão preocupados que ele possa ser o dono dela. Eles respondem que na verdade ficariam aliviados se ele tivesse, já que ele gosta de ser solitário de qualquer maneira. Os atletas decidem que vão seguir em frente e pedem a Haruka para ajudá-los a se desculpar com as garotas. No dia seguinte, todos estão preparados e o representante da turma chama Haruka de lado, dizendo que o viu com os atletas. Haruka menciona os planos de desculpas deles, mas então ela muda o roteiro e pede desculpas a ele, confessando que é ela quem tem a habilidade de sequestro. Haruka diz a ela que já sabia, era óbvio. Ela fica surpresa e pergunta por que ele a ajudaria se não tivesse medo, revelando que a habilidade de sequestro permite que ela roube os poderes de alguém tirando sua vida. Haruka não se intimida, dizendo que não há razão para temê-la. Ele menciona que quando os nerds bloquearam os poderes dos delinquentes, deixaram o dela de lado porque confiavam nela. Ele diz que sente o mesmo. Ela começa a chorar, e quando ele pergunta por quê, ela o culpa. Então ele sai correndo, insistindo que não fez nada. Ela chama por ele, dizendo que ele fez muito por ela. Depois que o grupo avança mais na floresta, eles param para uma pausa e Haruka começa a vender suco. As meninas ficam chocadas por ele estar cobrando, e uma oferece pagar de outra forma, mas a representante da turma se irrita, repreendendo-o até ele fechar a loja. Enquanto continuam, Haruka avista um rio à frente e diz à representante da turma para cuidar do grupo, enquanto ele explora sozinho. Ela quer acompanhar, mas ele já está correndo. Ele ativa sua habilidade de envolvimento para fortalecer seu corpo e usa magia de peso para se tornar mais leve, sentindo-se quase voando com todas essas habilidades combinadas. Voando alto, ele fica impressionado com a vista até começar a cair, aterrissar com força e quase perder todos os seus pontos de vida. Quando ele retorna ao grupo, a representante de turma não consegue acreditar em como ele está machucado por causa da exploração. Ele conta a ela sobre sua queda, acrescentando que colheu algumas frutas para mais suco, mas a representante de turma não se impressiona enquanto a garota do suco se anima. No dia seguinte, graças à exploração de Haruka, o grupo faz uma viagem tranquila e finalmente sai da floresta. As garotas estão observando a cena quando Haruka percebe que adquiriu uma nova habilidade, caminhar no ar. Ele experimenta e descobre que pode andar no céu agora. A representante de classe fica toda preocupada com ele, mas ele já está voando alto, observando a área de cima, quando avista um grupo sendo atacado por monstros. A representante da turma insiste que eles deveriam ajudar, mas Haruka está cauteloso, achando que aquelas pessoas podem ser bandidos e ele não quer arriscar. A representante da turma não aceita isso. Ela o agarra, dizendo que eles têm que ajudar de qualquer maneira, então ele concorda em ir. Sabendo que não pode chegar lá correndo, Haruka tenta algo diferente. Ele combina sua habilidade de rap com magia de peso para ficar mais leve. Depois usa grande magia para criar um vento levantando o voo. Mas o vento puxa a representante de turma junto com ele, e enquanto ele dispara com seu caminhar aéreo, percebe que ela está se segurando com todas as forças. Ela grita para ele ter cuidado, mas ele não consegue parar a tempo, então eles colidem direto com o grupo. Acontece que ele eliminou todos os monstros e o líder do grupo agradece, se apresentando como Ofuta. Haruka está curioso sobre por que eles foram atacados, então Ofuta explica que estavam em uma missão de guilda que era muito mais difícil do que pensavam. Enquanto isso, a representante de classe ainda está desmaiada, e enquanto esperam pelo resto das garotas, Haruka oferece ao grupo alguns cogumelos que ele tem com ele. Ofuta os reconhece como cogumelos de resistência, chocado que Haruka esteja compartilhando algo tão raro. A saúde do grupo é restaurada rapidamente e logo as outras garotas os alcançam. O grupo os leva todos para a cidade de Omi, e as garotas estão empolgadas por finalmente chegarem. Enquanto isso, os delinquentes subiram de nível e decidem que é hora de agir em relação às garotas. Um dos caras que capturaram sugere que eles desbloqueiem suas habilidades, então decidem ir atrás dos nerds primeiro. Mas pegamos o cara capturado sorrindo, e os atletas sentem que as coisas estão prestes a ficar complicadas. Haruka e as garotas começam a passear pela cidade, mas ele se sente deslocado e pensa em voltar para sua caverna. As garotas se separam, mas a representante de classe apita, chamando todos de volta e dizendo que precisam ir à Guilda dos Aventureiros para se registrar e vender o que coletaram. Quando eles chegam lá, todos ficam um pouco assustados com os aventureiros por perto, e continuam ouvindo que o chefe quer falar com Haruka. Então ele sobe as escadas e encontra esse chefe intenso, que começa a agradecê-lo por salvar a equipe de Ofuta. Depois, Haruka vê onde pode vender seus cristais mágicos, então ele os tira e o queixo da atendente quase cai ao ver quantos ele tem. Ela diz para ele voltar no dia seguinte. As garotas dizem a ele que todas se registraram como aventureiras, e Ofuta menciona que estão todas por volta do nível 30. Haruka se prepara para se registrar também, mas quando a atendente verifica suas estatísticas, ela diz a ele que ele nem sequer se qualifica, ele não está nem no nível 10. Ele pede para ela abrir uma exceção, mas ela explica que como aventureiro solo, ele precisa atingir o nível 20 apenas para ser considerado um iniciante. Ele está bastante arrasado, pensando que não tem opção. Mais tarde naquela noite, eles vão para uma pousada e Haruka fica surpresa com o ambiente, perguntando se é um motel. Acontece que é bem normal e ele pensa em voltar para a floresta.
No dia seguinte, Haruka acha que as garotas devem estar seguras agora, então ele planeja partir depois de trocar seus cristais por dinheiro. Mas quando ele chega à guilda, a atendente entrega todo o dinheiro que eles têm, dizendo que não tem o suficiente para cobrir tudo. Então o chefe pergunta se podem pagar o restante em parcelas. Eles entregam a ele 8 milhões e ele está se sentindo como se estivesse com a vida feita. Seu amigo Godaki se oferece para levá-lo a algum lugar especial, e Haruka começa a sonhar acordado sobre encontrar algumas garotas bonitas. Então Godaki o leva a uma loja de armas, dizendo que tem alguns equipamentos raros direto da masmorra. Ele garante o dono, mesmo que o cara pareça meio suspeito. Haruka começa a testar diferentes itens, mas há este colar que realmente chama sua atenção. Diz Ajusta 7 na descrição, assim como seu próprio equipamento. Então ele pergunta ao dono o que isso realmente significa. O proprietário explica que o Fit 7 é sobre combinar os efeitos de 7 itens para funcionarem juntos ao mesmo tempo. Haruka fica animado, imaginando todos os power-ups que ele poderia adicionar ao seu equipamento, mas então o representante de classe entra, repreendendo-o e dizendo que é hora de dormir. Nesse momento, a videira que ele está segurando ativa, fazendo com que ele derrube todos os outros itens, que de alguma forma acabam se fundindo. O dono está irritado, dizendo a ele que a montagem valia 10 milhões sólidos, e Godaki está aqui tentando negociar por 8 milhões. No dia seguinte, Haruka já está sem dinheiro e começa a pensar em conseguir mais cristais, mas ele lembra que estrangeiros não podem deixar a cidade sem serem aventureiros oficiais com uma permissão. Querendo voltar para a floresta, ele usa sua capa de invisibilidade recém-fundida para passar despercebido pela representante de classe. Ele corre em direção ao muro, pensando que pode pular, mas então ouve as garotas chamando por ele e se choca contra ele. Acontece que são as garotas do vôlei. Ele olha em volta, se perguntando onde está a quarta delas. Então, ele usa sua habilidade de percepção e vê a garota do suco se despindo novamente. Eles correm até ela, mas Haruka sabe que seu plano de fuga está completamente arruinado. No dia seguinte, as garotas saem para sua primeira missão e Haruka pede para ir junto, mas a representante de classe não tem mais confiança nele depois da tentativa de fuga. Depois que elas vão embora, ele passa pelo portão com sua capa de invisibilidade. Haruka está animado para finalmente estar fora, mas enquanto corre, ele avista um grupo de goblins. Ele acha que não valem seu tempo, então continua andando. Depois ele encontra uma vila destruída e decide seguir em frente também. Mas então ele se depara com alguns bandidos atacando uma carruagem. Ele pensa em intervir com seu novo cajado, mas decide ignorar isso também. Porém, os bandidos não o deixam escapar, eles não estão de acordo com deixar uma testemunha. Então Haka os acende com balas de fogo, e ele fica impressionado com o quão forte seu cajado é agora, percebendo que foi a videira que transformou seu bastão nesse poderoso cajado. Os bandidos acham que ele é apenas um usuário de magia fraco. Então eles tentam atacá-lo, mas ele os derrota. Eles começam a usar todos os tipos de movimentos de armas, que ele sabe que são habilidades que você só adquire no nível 20, mas ele desvia de todos com facilidade. Um por um eles se desgastam e acabam adormecendo sozinhos. Foi então que essa nobre garota chamada Marial apareceu, agradecendo Haruka por lidar com os bandidos. Mas então ela diz: "Devo mesmo te agradecer, embora os bandidos meio que se derrotaram e você quase me deixou na mão." Ela lhe diz que é filha de um senhor e pergunta se ele ficará por perto pelo resto de sua viagem. Haruka pensa que realmente deveria voltar para a floresta, mas quando ela promete recompensá-lo, ele aceita ajudar. Ela pergunta de onde ele está vindo, mas ele não consegue lembrar o nome da cidade e apenas a chama de Shabi. Então, Marial diz que o pai dela é o senhor daquele lugar. Ele percebe que estão voltando para a cidade de Omi e tenta escapar, mas ela insiste em trazê-lo para recompensá-lo. Então seu plano de fuga fracassa novamente. Enquanto isso, mudamos para os atletas enfrentando alguns delinquentes. Bem quando os delinquentes estão prestes a atacar, seu líder é esfaqueado pelas costas. Tanto os marombeiros quanto os encrenqueiros ficam completamente surpresos com o que está acontecendo. Mas quando o resto dos delinquentes tenta agir e vingar seu amigo, o primeiro que se move acaba sendo esfaqueado também. Os últimos dois acham que tem uma chance se juntarem forças, mas esse atacante misterioso ainda os derruba sem dificuldade. Vendo tudo isso, os marombas percebem que estão muito fora de sua liga, então tentam fugir. Mas o atacante é rápido demais, eles mal dão alguns passos antes de ele estar na frente deles, aproximando-se com um olhar mortal nos olhos. Enquanto isso, Haruka está de volta à cidade graças a Marial, embora ele não estivesse nem um pouco afim disso. Ele só foi junto porque ela começou a chorar, então ele achou que seria legal acompanhá-la. Uma vez que chegaram ao lugar do senhor, Marial se afastou por um momento. Então Haruka deu uma olhada ao redor. A casa é legal e tudo, mas isso não tem nada a ver com ele, então ele se dirige para a porta para sair. Antes que ele possa sair, Mariel aparece novamente, irritada porque ele está tentando ir embora, já que ela pediu para ele esperar enquanto ela se trocava. Ela está toda animada, dizendo para ele relaxar um pouco mais porque ela tem algo especial planejado para agradecê-lo. Haruka não está com vontade de esperar, mas ela está insistindo bastante, então ele decide ficar.
No começo, Haruka está meio indeciso sobre ficar, mas quando Mariel revela este banquete enorme que ela preparou para ele, o humor dele muda completamente. Mariel montou o banquete para mostrar gratidão, mas ela fica um pouco irritada quando Haruka a ignora completamente enquanto devora a comida. Enquanto ele está se servindo, Mariel chama uma empregada para trazer o resto da sua recompensa. Eles lhe dão uma bolsa de dinheiro e ele acena com a cabeça, mas não parece muito empolgado. Como bônus, Mariel percebeu que ele não estava registrado na cidade, então ela aproveitou para fazer um cartão de identificação personalizado que permite a ele entrar e sair da cidade quando quiser. Isso é um gesto legal e tudo, mas Haruka já estava distraída, focada na sobremesa que trouxeram, mal notando mais nada. Mariel ficou gritando com aquele tolo a noite toda e não parou até o sol nascer. Então, o representante de turma e as garotas começaram a pressionar Haruka, querendo saber tudo o que aconteceu na noite anterior. Haruka simplifica dizendo que apenas foi chamado à mansão do senhor local. A representante de turma percebe que ele não está mentindo, mas ainda está perplexa sobre por que o senhor gostaria de ver Haruka. Haruka decide manter as coisas discretas, evitando detalhes sobre como ele encontrou Mariel durante sua tentativa de fuga fracassada. Eventualmente, as garotas deixam passar e se preparam para uma missão. Antes de sair, a representante de turma diz a Haruka que é melhor ele ficar na cidade, e desta vez, ele parece estranhamente tranquilo com isso. A questão é que ele só está sendo legal porque sabe que, assim que eles forem embora, nada o impede. Com seu documento de identidade personalizado, ele pode sair da cidade quando quiser agora. Mas antes de partir, ele tem algumas coisas para resolver. Primeiro, ele gasta algum dinheiro em novos equipamentos, come toda a boa comida que pode encontrar e depois começa a escrever uma nota para o representante de classe. Ele rabisca que está voltando para a floresta para verificar os caras da academia, mas não pretende voltar tão cedo, mas ele se sente meio mal por esses caras musculosos. Uma vez que ele está pronto, ele mostra sua identidade no portão e eles o deixam passar sem problemas. Desta vez, ele não vai se deixar distrair por tarefas secundárias aleatórias. Logo, ele está de volta à floresta, aliviado ao ver que tudo está igual ao que ele deixou. Ele está empolgado para voltar para casa, mas não está prestando muita atenção, então não percebe um orc se aproximando para atacá-lo. Sorte dele que seus atributos são muito altos para que algum orc possa enfrentá-lo, então ele o derruba com um único golpe de seu cajado. Mas ele acha estranho que um orc esteja por aqui, já que normalmente eles ficam mais no fundo da floresta. E isso não é a única coisa estranha. Ele tropeça em um rastro de sangue fresco nas proximidades. Humano, pelo que parece. Haruka sabe que o sangue não pode ser dos nerds. Esses caras são fortes demais para ser derrubados por qualquer coisa aqui fora. Então ele acha que deve ser de um dos marombeiros. Ele começa a seguir o rastro de sangue e, eventualmente, encontra os brothers da academia debaixo de uma árvore, todos machucados e ensanguentados. A princípio, ele pensa que eles estão mortos, mas quando se aproxima, vê que ainda estão respirando, então ele usa todas as poções de cura que tem até que eles finalmente se recuperem. Os brothers da academia começam a explicar o que aconteceu. E enquanto Haruka pensava que eles tinham sido atacados pelos delinquentes, ele fica chocado quando eles dizem que todos os delinquentes estão na verdade mortos. Haruka pergunta se os nerds também foram atingidos, mas os caras não têm certeza. Parece pouco provável, mas já que os nerds já saíram da floresta faz um tempo. Eles podem perceber que Haruka está planejando ir atrás de quem fez isso, então eles o avisam. Tanaka ficou incrivelmente forte agora, tão forte que mal duraram alguns segundos contra ele. E além disso, ele roubou todas as suas armas de alto nível, tornando-o ainda mais perigoso. Acham que ele vem preparando isso desde que a turma foi transportada para este mundo, e agora eles não sabem se alguém pode detê-lo, mas estão bastante certos de quem é o próximo alvo dele. De todos os que restaram, provavelmente será a representante de classe, porque ela tem a habilidade de sequestro. Haruka entende por que Tanaka iria atrás dela por isso, mas a questão é que apenas a representante de classe, os nerds e Haruka, sabiam que ela tinha essa habilidade, então ele está se perguntando como Tanaka descobriu isso. Os Jimbros perceberam porque Tanaka continuava pressionando-os por informações sobre a localização da representante de classe, e quando eles não puderam dar a ele o que ele queria, ele quase os matou de tanto espancar. Eles não queriam ir procurar pelo representante de classe e correr o risco de levar Tanaka até ela, então se arrastaram até a área perto da casa de Haruka, esperando que ele os encontrasse antes que fosse tarde demais. Eles têm certeza de que com Haruka do lado deles, podem ter uma chance se todos enfrentarem Tanaka juntos. Mas Haruka não tem certeza se quer se envolver em tudo isso. Se meter em uma batalha como essa não estava nos planos dele de jeito nenhum, ele estava tentando evitar missões secundárias, mas como a representante de classe está sendo alvo, ele tem que intervir e acabar com isso. Ainda assim, ele deixa claro para os atletas que essa luta é só dele, ele está lidando com isso sozinho. Os atletas tentaram convencê-lo a não ir sozinho, já que isso é extremamente arriscado. Mas quando veem aquele fogo em seus olhos, percebem que ele está realmente sério, então recuam e o deixam fazer o que precisa. Haruka lhes diz para irem para a cidade e se encontrarem com o resto das garotas. Além disso, eles realmente deveriam se desculpar com o representante de classe por terem abandonado o grupo mais cedo. Enquanto os atletas vão embora, Haruka pensa consigo mesmo que tê-los na luta poderia ter sido uma boa jogada, mas ele não pode arriscar ter todos eles juntos.
Se Tanaka os dominar, ninguém ficará para avisar as meninas. A jogada mais inteligente é ele encarar isso sozinho e se certificar de que está pronto quando finalmente enfrentar Tanaka. De volta à aldeia, o representante de classe está muito preocupado depois de perceber que Haruka deixou a cidade. As outras meninas estão tentando acalmá-la, dizendo que não há motivo para se preocupar com Haruka, que com certeza voltará. Enquanto isso, no fundo da floresta, Haruka está planejando sua estratégia contra Tanaka porque os atletas o avisaram que Tanaka tem habilidades impressionantes com armas. Até as habilidades com armas daqueles bandidos sem nome são assustadoras, mas Haruka aprendeu algo importante lidando com eles. Uma vez que a animação de uma habilidade com arma começa, não pode ser cancelada. Então, se Tanaka tentar usar uma habilidade com arma nele, ele precisa estar pronto para aproveitar essa fraqueza. Para conseguir isso, ele precisa adquirir uma nova habilidade, o que significa subir de nível. Nesse momento, ele vê um grupo de goblins que chegaram por causa do sangue dos jogadores, e esses caras são de nível bem alto, então ele os derrota para ganhar experiência. Ainda assim, não importa o quanto ele tente, ele não consegue subir de nível. Ele deseja poder enfrentar algo mais difícil e aumentar esses pontos de experiência. E bem quando ele diz isso, um Rei Goblin aparece. Sem hesitação, Haruka está pronta para derrotá-lo. Este Rei Goblin não é brincadeira. É forte e rápido também, com ataques vindo rapidamente. Haruka mal consegue desviar no último segundo. Um golpe dessa coisa pode ser o fim. Ele nem pode pensar em revidar sem ser atingido, então ele precisa mudar de estratégia e pensar em um novo movimento. Ele usa sua habilidade de teletransporte, mistura várias outras habilidades e as transforma em uma totalmente nova. Com essa nova habilidade, ele passa direto pelo Rei Goblin e o derruba em um instante. Ele está empolgado, se sentindo bem porque sua combinação de habilidades funcionou tão bem. Mas antes que ele possa comemorar, ele sente essa presença pesada e assustadora atrás dele, então ele recua, se preparando para a próxima luta. Esse novo monstro, o Imperador Goblin, está no nível 50. Enquanto isso, Haruka está apenas no nível 9. Ele sabe que enfrentar essa coisa de frente não vai funcionar. A única opção dele é tentar de novo essa nova habilidade de combo. Ele a ativa e corre direto para o Imperador Goblin. Assim que se aproxima, ele ataca, mas suas habilidades especiais não causam nenhum dano. O Imperador Goblin simplesmente se levanta como se nada tivesse acontecido e começa a revidar mais rápido do que ele pode acreditar. Agora está claro que o Imperador Goblin está usando algum tipo de habilidades com armas. Esses ataques são muito fortes, então Haruka precisa se concentrar, procurando a menor brecha nos movimentos para poder contra-atacar. Finalmente, ele vê uma pequena abertura e acerta um golpe sólido no peito do Goblin, fazendo-o voar para trás. Mas mesmo com todo esse dano, o Goblin começa a se curar como se não fosse nada demais. Percebendo que ataques normais não estão funcionando, Haruka percebe que precisa criar uma habilidade de combo ainda mais forte. Mas antes que ele consiga fazer isso, o Imperador Goblin dispara uma de suas habilidades com armas, lançando uma série de golpes mortais direto nele. Haruka mal consegue bloquear, mas está ferido e suas chances não parecem muito boas. Mas ele não vai desistir. Ele sabe que tem que aguentar isso se quiser ficar forte o suficiente para proteger seus amigos. Ele se levanta e avança contra o Imperador Goblin pela última vez, dando tudo de si. Quando chega amanhã, Haruka é o único que restou. Graças à noite sem dormir que ele passou, ele subiu de nível 2 vezes. Agora no nível 11, Haruka volta para casa para verificar sua janela de status. Assim como ele pensou, ele desbloqueou algumas novas habilidades, mas ainda não tem certeza se será suficiente para derrotar Tanaka. Mesmo assim, com sua habilidade personalizada, ele pode atacar em um instante, pegando qualquer um de surpresa no meio da animação de habilidade de arma. Ele só vai ter que apostar nisso e esperar que isso vire a luta a seu favor. Mais tarde naquela noite, Tanaka aparece do lado de fora da casa de Haruka, exatamente como ele esperava. Haruka se lembra de como Tanaka foi provocado pelos atletas quando chegaram pela primeira vez, mas agora ele percebe que Tanaka estava apenas esperando o momento certo, pronto para se vingar. Enquanto isso, as meninas acabaram de voltar a Omi depois de um longo dia de aventuras. Enquanto caminham de volta, avistam alguns caras desmaiados do lado de fora dos muros da cidade. Logo percebem que são os atletas, e ficam felizes em vê-los, mas também preocupadas porque os atletas parecem bem machucados. A representante da turma se lembra que Haruka deixou um bilhete dizendo que iria verificar os atletas, então ela pergunta se eles sabem onde ele está. Eles avisaram a ela que Haruka está na floresta agora, arriscando a vida por todos eles. Na floresta, Tanaka fica frustrado ao perceber que Haruka é o único lá. Ele esperava ver a representante da turma em vez disso. Ele até passou por todo o trabalho de fazer os delinquentes agitarem as coisas e dividirem a turma. É quando Haruka percebe que Tanaka esteve manipulando tudo o tempo todo, e Tanaka está pronto para eliminar quem precisar para conseguir o que quer. Mas Tanaka não vê Haruka como uma ameaça, então ele se vira para sair e ir atrás da representante de classe, planejando roubar sua habilidade de sequestro. Mas mesmo que Haruka não se entroce exatamente com seus colegas de classe, ele não vai deixá-los se machucar. Ele se levanta seu cajado até o pescoço de Tanaka e diz: "Você não passará." Tanaka, irritado por alguém que ele vê como um ninguém estar em seu caminho, avisa Haruka que se ele está tão decidido a impedi-lo, ele está mais do que pronto para enfrentá-lo.
Tanaka libera todo o seu poder, lançando algumas pedras na direção de Haruka como um tiro de advertência. Ele então menciona a Sala Branca, onde todos estavam escolhendo suas habilidades. Tanaka foi o último e se certificou de pegar todas as habilidades restantes que ninguém queria porque eram inúteis. Com um sorriso, ele pergunta a Haruka se ele realmente acha que pode derrotá-lo com aquelas habilidades inúteis. Então lança pedras ainda maiores em sua direção. Haruka se prepara para bloqueá-las, mas Tanaka vai em frente e usa seu ajuste de habilidade única. De repente, o corpo de Haruka começa a se mover de forma estranha, como se ele tivesse perdido o controle. É difícil se mover, mas ele de alguma forma desvia das pedras, apenas para Tanaka invocar espinhos de cristal bem debaixo dele. Haruka consegue se esquivar deles também, mas está exausto, sentindo como se todo o seu corpo tivesse ficado muito mais pesado. Tanaka, impressionado, admite que Haruka é melhor do que ele pensava. Em seguida, ele pergunta há quanto tempo Haruka está de olho nele. Haruka diz que teve suas suspeitas desde o começo. Haruka achava que Tanaka ou ficaria com os nerds ou andaria sozinho, então foi uma surpresa quando o viu com os delinquentes. Ele sabia que tinha que haver um motivo. Haruka então pergunta quando o plano de Tanaka começou. Tanaka revela que pensou nisso no momento em que foram tirados da sala de aula. Ele perdeu a habilidade de sequestro, mas quando viu como ajustar a habilidade para mexer um pouco com as pessoas, ele a pegou. Ele usou isso para fazer os delinquentes de bobos, e o resto é história. Tanaka então diz que eles já conversaram o suficiente. Ele prende o pé de Haruka com uma videira, depois lança uma magia de fogo intenso, convencido de que isso acabará. Mas Haruka subitamente absorve as chamas em seu cajado, usando o poder da erva que se fundiu com ele. Ele se move para contra-atacar, pegando Tanaka de surpresa. Mas Tanaka estava apenas fingindo. Com um movimento rápido, Tanaka puxa uma espada, bloqueia o golpe de Haruka e o empurra para trás. Então ele convoca todas as suas armas, anunciando que finalmente ele pode usá-las todas. Ele avança contra Haruka com uma espada, trocando de arma a cada golpe. Haruka está completamente na defensiva, mal conseguindo acompanhar a velocidade de Tanaka. Ele tenta se esconder nos arbustos, mas Tanaka desfere um golpe pesado, lançando-o para o outro lado do rio. Haruka começa a perceber que não é forte o suficiente para enfrentar Tanaka de frente, e se pergunta como ele consegue manejar todas aquelas armas e poderes ao mesmo tempo. Tanaka aparece e diz para ele desistir enquanto está na frente, mas Haruka se levanta e lança uma pergunta de volta, perguntando se ele está usando a habilidade de imitador para roubar habilidades de seus colegas de classe. Tanaka confirma com um sorriso malicioso, acrescentando que seu plano era copiar a habilidade de sequestro da representante de classe, eliminá-la e pegar o prêmio verdadeiro para ele mesmo. Depois disso, seria fácil para ele eliminar todos e coletar suas habilidades também. Haruka percebe que está enfrentando seu adversário mais difícil até agora. E então Tanaka muda de estratégia, lançando diferentes armas contra ele. Haruka revida, mas seus ataques atingem apenas uma ilusão. O verdadeiro Tanaka está à espreita atrás dele. Pensando rapidamente, Haruka aponta seu cajado para o chão. Tanaka acha que ele está desistindo e avança, mas Haruka desvia, esquivando do ataque em um movimento suave parecido com Ultra Instinct. Ele então desconcerta Tanaka, perguntando se ele só pode usar cada habilidade copiada 3 vezes. Isso abala Tanaka, e sua compostura começa a rachar. Haruka revela que descobriu a fraqueza na habilidade de cópia de Tanaka há um tempo, e estava intencionalmente esgotando as habilidades copiadas de Tanaka. Furioso por ter sido superado, Tanaka ataca em um surto de desespero, mas Haruka desvia e o derruba com um chute forte. Vendo uma abertura, Haruka decide que é hora de terminar com isso. Mas assim que ele avança, Tanaka dispara um tiro poderoso, forçando-o a pausar. Recusando-se a recuar, Tanaka saca sua arma definitiva, invocando uma adaga e atacando Haruka com 2 golpes rápidos antes de desaparecer e reaparecer acima dele. Haruka desvia de cada golpe. Mas conforme a poeira assenta, ele percebe que tudo foi uma distração. Tanaka tem mais um truque na manga. Tanaka está escondido atrás de uma pedra, preparando seu movimento final, morte instantânea. Ele acerta Haruka com isso, e fiel ao seu nome, a habilidade o derruba na hora. Haruka cai no chão, sem vida, e Tanaka sai, rindo como um verdadeiro vilão. Ele até pisa na cabeça de Haruka por garantia e começa a ir embora. Mas então, do nada, Haruka se levanta e pergunta por que Tanaka está saindo tão cedo. Tanaka gira em pânico e exige saber como ainda está vivo após a morte instantânea. Haruka revela seu segredo. Ele tem uma habilidade de saúde que o torna resistente a efeitos de status, e morte instantânea conta como um deles. Além disso, sua estatística de sorte está no máximo, o que significa que a taxa de sucesso da habilidade da morte era quase nada contra ele. Tanaka perde a calma, perguntando por que ele caiu morto se estava bem, e Haruka dá de ombros, dizendo que foi tudo uma atuação. A cabeça de Tanaka está girando, e ele explode, dizendo que Haruka nem deveria ser capaz de se mover tão rápido enquanto estava sob sua habilidade Tweak. Haruka então lança outra bomba. Ele usou uma habilidade chamada Cabeça Oca, que lhe permite controlar os outros como marionetes, e usou em si mesmo para cancelar o efeito do Tweak. Tanaka está fora de controle agora, tendo um ataque de raiva total, começa a lançar todas as habilidades de armas que ele tem em Haruka. Mas Haruka bloqueia tudo sem suar. Tanaka, percebendo que foi enganado, então cai dramaticamente de joelhos.
Ele se lembra de como costumava ficar completamente entediado na escola, sendo o gênio que superava todos. Ele estava morrendo de vontade de um pouco de emoção, e quando ele e seus colegas foram puxados para este mundo, ele sabia exatamente quais habilidades escolher para transformar sua vida em uma montanha-russa de emoções. Ele estava disposto a derrubar qualquer um pela emoção, planejando coletar cada habilidade e se tornar imbatível. Mas agora, enfrentando Haruka, ele está perdendo o controle, furioso por estar perdendo para alguém que achava ter habilidades inúteis. Em um frenesi, ele avança imprudentemente em Haruka. Haruka facilmente o desarma, imaginando que Tanaka não tem mais truques e se move para terminar a luta. Mas então, do nada, sua espada volta e apunhala Haruka. Tanaka estava escondendo alguns poderes de controle remoto o tempo todo. Tanaka declara vitória atacando Haruka com um sorriso. Haruka consegue afastá-lo com um soco, embora tenha usado sua habilidade de empacotamento para se proteger da maior parte do dano. Ele decide que é hora de acabar com isso, e ativa sua habilidade de estratégia para acertar um golpe que Tanaka não consegue desviar. Tanaka desaba, nocauteado, e Haruka se afasta, dizendo que, embora ele possa não ter as habilidades incrivelmente poderosas, ele tem seus próprios truques. Mas agora ele está exausto. O dano que ele vinha segurando começa a alcançá-lo. Sua força falha e ele cai de joelhos, pensando que este poderia ser o fim. Enquanto começa a desmaiar, memórias da representante de classe e de seus amigos passam por sua mente, mas de repente ele sente alguém apoiando-o. Haruka abre os olhos e encontra os nerds ao seu lado. Ele está um pouco irritado por eles terem chegado tão tarde, mas eles ignoram, dizendo-lhe para guardar as reclamações para depois. Eles lhe dão algumas poções de cura e o ajudam a se levantar, caminhando com ele para fora da floresta em direção à cidade. Quando ele pergunta por que estão ali, eles explicam que encontraram alguns colegas de classe no caminho de volta da caça. Os esportistas contaram sobre a briga de Haruka com Tanaka, então eles vieram correndo, mas chegaram um pouco tarde. Eles chegam aos portões da cidade e todos estão esperando por eles. As garotas se aglomeram ao redor de Haruka, oferecendo-se como recompensa. Mas ele, nervoso, se afasta e dá um high five no líder dos atletas. As garotas riem puxando-o junto e até se desculpam com os nerds por como os trataram no passado. Haruka não pode deixar de pensar que este é o final feliz que todos esperavam e que ele não é mais necessário aqui. Ele começa a sair de fininho enquanto todos estão comemorando, mas a representante da turma o pega no flagra, perguntando para onde ele pensa que está indo. Pego de surpresa, ele gagueja, mas ela de repente o abraça, dizendo que estava genuinamente preocupada. Ele pede desculpas, mas ela diz que desculpa não vai adiantar. Ela reuniu todas as garotas da turma, e elas estão prontas para dar uma lição nele por ter saído da cidade sem dizer uma palavra. Haruka entra em pânico, mas não tem como escapar enquanto as garotas o arrastam de volta, prontas para dar uma bronca e deixá-lo exausto. Na manhã seguinte, Haruka acorda após um sonho agitado e desce as escadas. Os nerds já estão lá, parecendo prontos para explorar a masmorra novamente. Pelo jeito que estão agindo, Haruka percebe que estão aprontando algo e sua curiosidade desperta, especialmente porque eles têm mergulhado naquela masmorra sem parar. Acontece que eles estão atrás de um tesouro raro que só aparece na masmorra. Eles revelam um segredo. Este item deve ajudá-los a montar seu próprio harém. Haruka fica surpresa. Os nerds estão presos aqui há um mês sem nenhuma sorte em atrair uma única gata. Eles estão apostando neste ataque ao harém para virar o jogo. A equipe se prepara e sai. Embora Haruka admita que um ataque de harém parece meio louco, ele não tem interesse nisso. Tudo o que ele quer é voltar a relaxar sozinho, longe de todo o drama de todos. Mas antes que ele possa sequer pensar em fugir, problemas o encontram. O representante da classe aparece furioso. Haruka congela como um cervo nos faróis, se perguntando o que ele fez de errado agora. Ele foi repreendido pelas meninas ontem, mas claramente o representante da classe estava se segurando para a vez dela. Ela começa a gritar sobre o quão imprudente ele foi e como não a levou com ele. Ela ignora completamente o fato de que ela era o principal alvo de Tanaka. Haruka sabe que não há como ganhar isso, então ele pede desculpas apenas para acalmá-la e promete avisá-la da próxima vez que estiver prestes a arriscar sua vida. A representante da turma se acalma após sua promessa, lançando-lhe um olhar de esguelha antes de se afastar. Haruka se deixa cair no chão, sentindo que está perdendo a batalha por sua vida tranquila e solitária. Ele precisa de um plano rápido. É nesse momento que ele percebe o Anel de Carisma. Se ele encantar todas as garotas, elas vão parar de ficar bravas com ele, e ele finalmente poderá sair. Com essa decisão, Haruka está pronto para voltar à masmorra. Enquanto isso, na mansão do Lorde, Mariel está preocupada com seu pai. Ele tem se esgotado de tanto trabalhar e ela tenta fazê-lo relaxar com um pouco de chá, mas ele está muito estressado. Houve avistamentos de monstros na área e ele não pode baixar a guarda ainda. A cidade inteira está sofrendo porque os comerciantes têm medo de mover suas mercadorias. E como o senhor, o pai de Mariel, sabe que ele tem que tomar uma atitude. Justo quando ele está pensando no que fazer, um guarda entra na sala com algumas notícias terríveis. Uma horda de monstros acabou de aparecer perto da masmorra. Enquanto isso, Haruka já enfrentou aquela horda. Ele não planejava brigar com nada a caminho da masmorra, mas acha que uma pequena luta de aquecimento não fará mal. No entanto, na guilda, Mariel está em pânico porque não tem ideia de que Haruka já está lá fora cuidando dos negócios.
Ela corre e conta ao mestre da guilda sobre o enorme grupo de orcs indo direto para a cidade. Se ninguém intervier, o lugar está perdido. Ao ouvir isso, a guilda entra em modo de alerta total. Os aventureiros começam a se preparar e a representante da turma que está no guilda se voluntaria para ajudar a defender a cidade. Ela reúne seus colegas de classe, mas rapidamente percebe que alguém está faltando Haruka. No campo, Haruka está ocupada enfrentando a horda. Ele está um pouco surpreso com a quantidade de orcs que estão se aglomerando e até avista um rei orc. Não que isso o incomode, ele consegue derrotar todos eles com um único golpe sem suar. De volta ao portão da cidade, os aventureiros estão preparados para uma batalha total. Mas quando eles estão prontos, já acabou. Haruka já derrotou toda a horda, incluindo o rei orc como se não fosse nada. Enquanto ele olha ao redor para a bagunça que deixou para trás, ele acha meio estranho que tantos orcs apareceram do nada. Mas honestamente, ele não se importa o suficiente para pensar sobre isso, e volta ao foco no calabouço. Quando Haruka finalmente chega ao prédio do calabouço, ele passa despercebido pelo guarda postado do lado de fora. Sem necessidade de conversa fiada, ele está aqui para resolver as coisas. Lá dentro, ele fica impressionado com o quão detalhado o lugar parece. É quase o suficiente para distraí-lo, mas ele se recompõe. Tem coisas maiores para lidar. Sua missão: encontrar o Anel da Carisma. O problema, ele não faz ideia de como é. Então ele começa a vagar até tropeçar em um baú de tesouro no meio de um corredor. Empolgado, ele o abre esperando algo épico. Mas quando ele usa sua habilidade de avaliação para verificar o saque, tudo que encontra é lixo, total decepção. Haruka continua avançando pela masmorra, esperando encontrar algo bom, mas tudo que ele encontra é porcaria. Eventualmente, ele desiste de tentar encontrar o Anel de Carisma por conta própria e decide perguntar àquele comerciante suspeito na cidade se ele sabe de algo. Enquanto isso, de volta aos portões da cidade, todos estão em alerta máximo há horas, esperando a chegada dos orcs. As pessoas estão começando a olhar torto para Mariel, pensando que ela pode ter inventado toda a história. Mas então, através da fumaça, eles veem algo se movendo. As armas estão à mostra, a tensão é palpável, mas ao que parece, é apenas o Haruka, passando como se tivesse sido o dia mais longo de todos. O cara está meio dormindo depois de explorar a masmorra. Haruka está sem entender por que a cidade está tensa, mas a representante de classe não perde tempo em correr até ele, falando sobre um bando de monstros indo em direção à vila. Ela também quer saber onde ele esteve o dia todo. Haruka não quer abrir o jogo sobre sua busca pelo Anel do Carisma, então ele fica quieto. Então Gataki intervém, perguntando se Haruka viu algum orc em seu caminho de volta. É quando Haruka casualmente se lembra de que ele derrubou um bando inteiro deles mais cedo. Por algum motivo, isso deixa todo mundo agitado. O mestre da guilda e Mariel agradecem ele por salvar a cidade, mas imediatamente começam a dar sermão sobre como foi imprudente enfrentar tantos monstros sozinho. O mestre da guilda explica que a atividade dos monstros tem aumentado, com criaturas até mesmo saindo da masmorra. Se as coisas continuarem assim, eles poderiam enfrentar uma fuga em massa da masmorra. Ele faz Haruka prometer não fazer mais esse tipo de coisa. Mais tarde, de volta ao seu quarto, Haruka está remoendo os acontecimentos do dia. Agora, com o mestre da guilda e Mariel no seu pé, sair da cidade sem alguém o importunar vai ser ainda mais complicado. No dia seguinte, Haruka vai ver o comerciante de itens mágicos. O cara não está muito feliz em vê-lo, claramente ainda chateado com o que quer que Haruka fez da última vez. Mas Haruka não liga, e diz que hoje não está aqui por itens mágicos, apenas uma pergunta rápida. Ele pergunta se o comerciante sabe onde encontrar o Anel da Carisma. O comerciante não ouviu falar dele, mas menciona algo chamado Anel de Feromônio, um equipamento que aumenta a carisma. Aquele anel de feromônio soa exatamente como o que Haruka está procurando, então ele pergunta ao comerciante onde pode encontrá-lo. Como não está em lugar nenhum no primeiro andar, o comerciante informa que não há como algo tão valioso ter sido deixado lá, já teria sumido há muito tempo. O comerciante explica que provavelmente está em algum lugar no 50º andar da masmorra, um lugar que ninguém se atreveu a explorar ainda. A masmorra tem um total de 100 andares, mas atravessar não é fácil. Você tem que derrotar um chefe em cada andar para descer, ainda há muito sobre a masmorra que ninguém conhece, mas se Haruka está planejando ir tão fundo, o comerciante o avisa para carregar poções e equipamentos de recuperação. Haruka aceita o conselho e se dirige para estocar. O que ele não percebe é que os nerds ouviram cada palavra de sua conversa. Assim que eles percebem que Haruka está atrás do anel de feromônio, eles correm direto para o representante da turma para dedurar. Quando a representante de classe descobre o que Haruka está planejando, ela e as outras meninas começam a surtar. Se Haruka colocar as mãos naquele anel, elas ficarão encantadas demais para dizer não a ele, e ele estaria livre para fazer o que quisesse. Isso não vai acontecer sob a supervisão delas. Elas decidem que precisam detê-lo a todo custo. Depois de se prepararem, Haruka está a caminho da masmorra quando sua habilidade de percepção o avisa que há pessoas o seguindo. Ele se vira e vê a representante de turma e toda a classe se aproximando dele. Ele para e pergunta o que todos estão fazendo ali. A representante joga de volta para ele, perguntando o que ele está fazendo. Ela o confronta diretamente, dizendo que sabe que ele está atrás do anel de feromônio. Haruka nega e inventa uma mentira do nada, alegando que está procurando o anel das árvores, algo que permite falar com os animais. Ninguém está acreditando nisso nem por um segundo.
Percebendo que ele não vai se livrar deles com desculpas, Haruka decide fugir. O representante de turma e toda a turma o perseguem direto para a masmorra. Haruka está à frente deles por enquanto, mas ele sabe que se o representante de turma chegar antes dele ao Anel de Feromônio, ela o usará para fazê-lo seguir suas regras, e isso é um pesadelo para seu estilo de vida solo. Ele aumenta o ritmo, correndo para colocar a maior distância possível entre ele e o grupo. O representante da turma grita atrás de Haruka, avisando que é imprudente correr em uma masmorra. Ele pode ativar uma armadilha. Haruka responde dizendo que armadilhas não podem pegá-lo porque sua sorte está no máximo. Armadilhas podem não pegá-lo, mas construção de má qualidade é uma história completamente diferente. Quando ele se apoia na parede, ela desaba, fazendo-o cair em algo que parece um poço sem fim. O representante da turma tenta alcançá-lo, mas ela chega tarde demais, e Haruka está caindo livremente para o que parece ser um fim terrível. Enquanto continua caindo por tempo demais, percebe que esqueceu completamente de sua habilidade de caminhar no ar. Está tão focado em entrar em pânico que nem tenta se salvar. Mas quando o chão finalmente aparece, ele se recompõe e usa sua magia da terra para transformar o piso em uma almofada, amortecendo sua queda suavemente. Sentado no fundo, Haruka começa a olhar ao redor e se pergunta se de alguma forma ele caiu até o 100º andar. Há apenas um túnel saindo dali, e ele tem quase certeza de que é o caminho para o chefe final da masmorra. Isso é a última coisa com que ele quer lidar, então ele começa a pensar em uma maneira de sair. Finalmente, lembrando-se de sua habilidade de caminhar no ar, Haruka tenta usá-la para subir de volta, mas o poço é tão profundo que essa habilidade não consegue levá-lo perto do topo. Sem outras opções, ele engole o orgulho e começa a descer o túnel assustador. Por outro lado, cair naquela armadilha desbloqueou duas novas habilidades para ele: detecção de armadilhas e consciência espacial. Utilizando suas novas habilidades, Haruka analisa a área. Nenhuma armadilha aparece no caminho para a sala do chefe, mas ele tropeça em algo muito pior. Este não é o 100º andar, é o andar 101. Isso significa que ele tem que enfrentar o chefe oculto, o que parece ser uma grande confusão. Mas que escolha ele tem? Enquanto Haruka caminha pelo corredor, ele percebe que o mana no ar está tão denso que é difícil de respirar, tornando todo o ambiente ainda mais suspeito. Ainda assim, ele continua avançando e eventualmente chega à sala do chefe. Sem outra saída, ele abre a porta, preparando-se para o que quer que esteja do outro lado. Assim que Haruka entra na sala, uma onda de mana atinge-o, e em sua frente está o chefe secreto da masmorra, o Imperador da Masmorra. Ele sabe que essa luta não será brincadeira, então usa sua habilidade de avaliação para analisar seu oponente. O que ele descobre é suficiente para abalar qualquer um. O Imperador da Masmorra está no nível 100. Enquanto isso, a representante de classe e o resto da equipe ainda estão descendo a masmorra procurando por Haruka. Eles alcançaram o andar 47 e não há sinal dele em lugar nenhum. Alguns do grupo começam a pensar que ele pode ter caído até o fundo. Shimazaki sugere que Haruka poderia usar um dos portais que te mandam de volta à superfície, mas Oda explica que não é assim que funciona. Esses portais só aparecem após derrotar um chefe de andar, e se você pular o caminho normal, os portais não aparecem de jeito nenhum. Basicamente, Haruka está presa. Mesmo que todos saibam que Haruka é forte, as histórias sobre este calabouço dizem que o Imperador do Calabouço está no fundo, e está muito à frente até mesmo do Rei do Calabouço. As garotas começam a perceber que talvez não tenham o necessário para salvar Haruka, já que seus equipamentos não são feitos para uma exploração tão profunda. A representante de classe não vai deixá-lo para trás, então elas concordam em continuar avançando e ver até onde conseguem chegar. De volta à sala do chefe, Haruka está avaliando suas opções. Sua habilidade de avaliação não mostrou nenhuma das habilidades do Imperador da Masmorra, mas revelou uma coisa. Esta criatura é o Rei Sem Vida. Haruka sabe que Lich são monstros quando se trata de magia, então não há como ele deixar que isso se transforme em uma batalha de longo alcance. Em vez disso, ele decide enfrentar de frente, movendo-se rapidamente para trás do Lich. Ele pensa que o pegou de surpresa, mas o Lich contra-ataca no último segundo com uma espada. Agora está claro que essa batalha não será a vitória fácil que Haruka esperava. Fora da masmorra, Mariel e seu pai veem nuvens escuras se formando sobre a masmorra. Eles sabem que isso significa que algo grande e ruim está prestes a acontecer. O pai dela diz: vá até a guilda e avise-os para se prepararem para qualquer emergência que possa surgir. Enquanto isso, Haruka está na masmorra, ainda tentando descobrir como lidar com a velocidade em nível divino do Imperador da Masmorra. Ele decide liberar todas as suas habilidades de aumento de velocidade de uma vez para mudar a situação. Ele começa a se mover rapidamente pela sala, tentando superar o Imperador. Toda vez que ataca, no entanto, ainda está um passo atrasado. Ele se esforça para ir ainda mais rápido. Haruka continua atacando e ajustando seus movimentos, mas nada lhe dá uma vantagem. O Imperador desvia de cada movimento dele, e Haruka está apenas evitando por pouco os contra-ataques mortais. Ele está ficando sem tempo e energia. No meio da luta, as lentes de contato de Haruka desbloqueiam uma nova habilidade, Premonição. Ele começa a ver vislumbres do futuro, mas a habilidade vem com um aviso: se ele baixar a guarda por um segundo sequer, estará acabado. Haruka sabe que não lhe restam muitas escolhas.
Ele decide dar tudo de si, atacando com toda a força porque sua sobrevivência depende disso. A batalha se arrasta e em algum momento Haruka começa a gostar da intensidade. Mas seu corpo não está acompanhando, seus joelhos cedem e ele está ofegante. Ele está completamente exausto de estamina e magia, e está à beira de desmaiar. Enquanto isso, o Imperador da Masmorra nem parece cansado. Haruka se força a ficar de pé, mas mal consegue se mover. Se o Imperador atacar agora, ele está acabado. Mas o Imperador não ataca. Haruka percebe algo. Este não é um monstro normal. Não há sede de sangue vindo disso, nem mesmo uma pista. Isso significa que não levou a luta a sério de jeito nenhum. Haruka se sente desrespeitado. Determinado, ele se levanta e avança contra o Imperador uma última vez, mas o Imperador ainda é mais rápido. Antes que Haruka possa reagir, há uma espada pressionada contra seu pescoço. O Imperador da Masmorra poderia ter derrotado Haruka ali mesmo, mas não fez isso. Haruka está preso tentando descobrir por que está se segurando em vez de acabar com ele. É aí que ele nota o forte turbilhão de miasma em torno do Imperador da Masmorra. Está escuro e ameaçador, uma energia ruim em todos os lados. Haruka começa a pensar, talvez essa coisa não esteja lutando por escolha própria. Talvez o miasma esteja sob controle. Enquanto ele tenta entender isso, seu cajado começa a brilhar e a puxar o miasma para dentro. Parece ter algum tipo de poder de purificação. Haruka não faz ideia de por que seu cajado pode fazer isso, mas ele não vai questionar. Ele simplesmente aceita, atacando com o objetivo de sugar todo o miasma. Após alguns golpes, ele consegue absorver toda a concentração dele. Quando se vai, o Imperador da Masmorra abaixa sua espada e apenas fica ali. Haruka percebe que ele estava certo, o Imperador não estava lutando porque queria. A miasma havia forçado isso, e agora ele entende. Este monstro não estava tentando vencer, ele estava esperando que alguém o eliminasse, para finalmente libertá-lo do controle da miasma. É por isso que não matou Haruka quando teve a chance. Ele esperava que Haruka pudesse acabar com seu sofrimento. Mesmo que Haruka tenha se livrado da miasma que controlava o Imperador, o ar ainda está denso com ela. É apenas uma questão de tempo antes que o Imperador caia sob sua influência novamente. Haruka precisa agir rápido. A princípio, ele pensa em acabar com a vida do Imperador ali mesmo, mas não consegue se forçar a fazer isso. Em vez disso, ele se aproxima e a abraça, sentindo toda a dor e sofrimento que ela passou. Acontece que esse movimento ativa a habilidade de subjugação de Haruka. O Imperador é subjugado. E mesmo que Haruka não quisesse que isso acontecesse, é uma vitória. Com o Imperador sob seu controle, a névoa não pode tomar conta novamente. Haruka não tem certeza de como se sente sobre tudo isso, então ele pergunta se ela está chateada por ser subjugada. Ela balança a cabeça, fazendo ele saber que está bem com isso. Aliviado, Haruka percebe que ela o entende, o que significa que eles poderão se comunicar bem. Agora que está tudo bem, Haruka verifica suas estatísticas para ver se algo mudou. É quando ele percebe que o nível dela foi reiniciado para o nível 1. Parece que isso é um efeito colateral da subjugação. O cérebro de Haruka entra em curto-circuito quando ele vê o nome do Imperador, Angélica. É quando ele finalmente se dá conta. O Imperador não é um cara, ela é uma garota. E ele começa a surtar. Ele sabe que a representante de classe vai ficar furiosa se descobrir que ele subjugou Angélica. Mas preocupar-se com isso agora não vai ajudar. Haruka se recompõe e pergunta a Angélica se ela quer sair de lá com ele. Ela diz que sim. Então eles seguem pela porta e chegam ao 100º andar da masmorra. Haruka usa sua habilidade de percepção espacial para vasculhar a sala. Ele avista uma escada do outro lado que parece levar para fora, mas assim que eles entram, o chefe do andar aparece. O coração de Haruka fica apertado. Ele está completamente exausto da sua luta com Angélica. A única razão pela qual ele ainda está de pé é porque ela não estava tentando matá-lo. Mas este chefe armadura viva de nível 100 claramente quer dizer negócios. Ele não quer lutar se não precisar, então ele elabora um plano. Haruka usa a magia da terra para derrubar o teto. A ideia dele é usar o andar no ar para subir pelo buraco e escapar. Assim que ele acha que entendeu tudo, 2 minotauros cruzam olhares com ele, seus olhares afiados o suficiente para cortar aço. Ele os avalia apenas para confirmar quão ruim é a situação. E é pior do que ele pensava. Eles estão no nível 99. Agora ele está em apuros ainda maiores. Os minotauros saltam, mirando direto nele, mas aterrissam diretamente no chefe da armadura viva. O impacto deixa todos os 3 com grandes danos. Haruka dá seu tiro e os finaliza antes que possam se recuperar. Enquanto coleta cristais mágicos, ele percebe Angélica examinando a armadura quebrada deixada para trás. Haruka diz a ela que pode ficar com isso se quiser. Ela coloca animadamente, mas é tão volumoso que não parece prático. Antes que ele possa dizer qualquer coisa, a armadura começa a brilhar e se transforma em uma forma que se encaixa perfeitamente em Angélica. Haruka se sente aliviado agora que seus ossos não estão expostos, mas ainda está cauteloso. É uma armadura de masmorra, o que pode significar problemas. Para ter certeza, ele diz a ela que vai avaliá-la para verificar se é segura. Descobre-se que a armadura é má notícia. Está amaldiçoado com vinculação, então agora que Angélica está usando, ela nunca poderá tirá-lo. Angélica está irritada, falando rispidamente com Haruka por não ter avisado antes.
Mas honestamente, ela já é um esqueleto. O que mais ela iria vestir? Ela não tinha muitas opções de guarda-roupa para começar. Enquanto isso, de volta ao 50º andar, os colegas de classe de Haruka ainda estão por aí se esforçando para encontrá-lo. A maioria deles acha que é uma perda de tempo. Haruka é do tipo que simplesmente volta e se gaba de como ele limpou toda a masmorra sozinho de qualquer maneira. Isso soa como algo que ele faria, mas a representante da turma não está disposta a ficar esperando por isso. Ela reúne todos para continuar se movendo e os lidera direto para a sala do chefe para continuar procurando. Péssima decisão. No segundo que ela abre aquela porta, eles estão encarando um ciclope massivo como o chefe do andar. De volta à cidade, Mariel aparece na guilda com algumas notícias suspeitas. Ela diz ao mestre da guilda que algo está estranho na masmorra. Ela não tem certeza do que é, mas está dando a ela uma sensação ruim. O mestre da guilda ignora no começo, dizendo que o guarda postado na masmorra não relatou nada de estranho. Então Godek entra na conversa, lembrando a todos que o guarda na entrada não é o mais esperto de todos. Se algo sério acontecer, ele provavelmente nem perceberia. O mestre da guilda concorda que devem se preparar, por via das dúvidas. Afta entende a dica e sai para reunir os membros da guilda. O mestre da guilda também pergunta onde estão os aventureiros novatos, dizendo que eles poderiam ser muito úteis agora. Neste momento, nem Ofta nem Godak viram qualquer um dos colegas de classe de Haruka hoje, o que é estranho. Haruka sumir é normal, mas todos eles desaparecendo, algo está definitivamente errado. De volta ao 98º andar, Haruka finalmente conseguiu animar Angélica dando-lhe uma capa para acompanhar sua armadura amaldiçoada. Ela parece mais feliz agora, mesmo que a situação ainda esteja um pouco bagunçada. Mas assim que eles estão conseguindo uma folga, Haruka sente um monstro por perto. Ele usa a avaliação para investigar e descobre que é um Lich. O problema é que Liches são imunes a ataques físicos. A única coisa que funciona neles é magia sagrada, e Haruka não sabe nada sobre isso. Ele começa a ponderar suas opções. Talvez ele possa abrir outro buraco no teto e sair dali. Mas então ele se lembra do que aconteceu da última vez que 2 minotauros apareceram, e esse não é um risco que ele está pronto para correr novamente. Haruka não tem magia sagrada, mas ele percebe que seu cajado parece funcionar contra a miasma do Lich. Então ele tenta e começa a cutucar o Lich com ele. Depois de alguns bons golpes, o Lich desaparece. Haruka não tem ideia de por que funcionou, mas ele não está reclamando. Uma vitória é uma vitória. Ele e Angélica continuam a explorar o calabouço. Quando chegam ao 97º andar, encontram um enxame de monstros mariposas venenosas. Haruka não está tentando enfrentá-los diretamente, um golpe desse veneno, e o jogo acaba. Em vez disso, ele joga de forma inteligente. Ele cria uma enorme bola de fogo e a usa para atrair todas as mariposas. Uma vez que estão agrupadas, ele incendeia todo o enxame. Eles continuam e chegam ao 96º andar, onde são recebidos por lagartas venenosas, cuspindo fios pegajosos por toda a parte. O chão é praticamente uma armadilha mortal. Um passo em falso e eles ficam presos. Mas Haruka não está prestes a perder tempo se esquivando. Ele usa sua magia da terra para enrolar o chão como um tapete, achatando todas as lagartas no processo. Até agora tudo bem, mas quando eles chegam ao 95º andar, as coisas parecem estranhas. O chefe deste andar aparece do nada, e é uma espada viva. A parte estranha é que essa coisa está no nível 100, quando deveria estar no 95. A espada vem balançando direto para Haruka, mas ele desvia a tempo e tenta se esgueirar para um contra-ataque. Antes que ele consiga acertar um golpe, a espada pega e sai do caminho. Agora Haruka está em apuros. A espada está se movendo mais rápido do que qualquer coisa humana. E além disso, tem um esquadrão de espadas auxiliares atacando de todos os ângulos. Não há como ele acompanhar isso. É quando ele percebe que há alguém que pode lidar com isso. Ele chama Angélica e pede para ela intervir. Angélica está mais do que pronta para isso. Ela saca sua espada, fica séria e vai com tudo para cima do chefe. A espada viva parece saber que está prestes a perder. Ela chama suas espadas auxiliares, tentando formar uma parede para bloquear o ataque de Angélica. Mas Angélica não se intimida. Ela avança diretamente e com um golpe limpo corta o chefe ao meio. Haruka não acredita em como Angélica ainda é forte. A maioria dos chefes perde muito poder quando muda de lado, mas não ela. Com os dois trabalhando juntos, Haruka está confiante de que podem limpar esta masmorra rapidamente. Enquanto isso, de volta ao 50º andar, os colegas de classe de Haruka estão sendo derrotados por aquele ciclope. A situação não está boa, vários deles já estão feridos, e mais um golpe poderia acabar com todos eles. Os garotos começam a se perguntar o que Haruka faria em uma confusão como essa. Não que seus conselhos sejam úteis, mas uma coisa eles sabem com certeza, Haruka não desistiria. Kakizaki e Oda juntam suas cabeças e elaboram um plano que pode funcionar. Eles contam à representante da classe os detalhes, mas ela não está convencida, é muito arriscado. Ainda assim, eles estão sem opções, então ela finalmente concorda. Kakizaki avança para a linha de frente para enfrentar o Ciclope. A coisa é um tanque, mas é lenta. Kakizaki está confiante de que suas habilidades de velocidade lhe permitirão desviar por tempo suficiente para acertar um golpe na cabeça. As garotas da classe começam a lançar feitiços para manter o Ciclope distraído, enquanto Kakizaki se aproxima. Ele está prestes a atacar quando o Ciclope o surpreende e o afasta como lixo com a outra mão. Kakizaki está arrasado por não conseguir acertar um único golpe.
Mas tudo bem, isso fazia parte do plano. Ele era apenas a isca. Agora que ele está fora do caminho, é a vez de Oda chutar esse pão. Oda se prepara para o tiro e usa sua habilidade para acertar o Ciclope bem no olho. Enquanto isso, Haruka e Angélica chegaram ao 85º andar e as coisas finalmente estão começando a acalmar. As lutas contra os chefes estão ficando mais fáceis e elas estão progredindo bem. Mas então o chão treme, um tremor atravessa a masmorra e Haruka sente no fundo que sabe o que vem a seguir. O guarda preguiçoso está encostado do lado de fora, bocejando e relaxando enquanto as pessoas arriscam suas vidas mergulhando no labirinto, mesmo que todos estejam preocupados com uma possível debandada. Ele espera que nada de ruim aconteça com eles quando vê um enxame de ratos saindo do labirinto. Seu estômago revira quando ele olha para dentro e vê uma onda de monstros rastejando para fora de uma vez, arrepiando sua pele. Em pânico, ele corre de volta para a cidade para avisar o mestre da guilda. O mestre da guilda junta as peças e percebe que a debandada chegou. À distância, uma enorme horda de monstros está correndo em direção à cidade. Mariel, tensa e irritada, sabe que sua intuição estava certa o tempo todo. Godek está preocupado com as crianças que foram para o labirinto e o mestre da guilda desenterra um documento antigo que ele tinha guardado. Enquanto o estuda, ele revela uma informação surpreendente. O labirinto não é apenas um lugar, ele está vivo. Ele continua se aprofundando, e uma vez que atinge seu limite, monstros saem de dentro dele. Oftas está coçando a cabeça, perguntando se há alguma maneira de desligar essa coisa. O mestre da guilda continua lendo e descobre. A única maneira de parar a investida é derrotar o chefe no andar mais baixo. Godek está balançando a cabeça, pensando que ninguém na cidade tem o que é preciso. Isso faz Mariel pensar em Haruka, mas ela está convencida de que aquele solitário não conseguiria lidar com essa confusão, mesmo se tentasse. De repente, todo o prédio treme. O mestre da guilda entra em ação, dizendo a Oftas para tirar os habitantes da cidade sem causar caos, e ordenando a Godek para posicionar os membros da guilda no portão para defendê-lo a todo custo. Eles saem correndo, e o mestre da guilda se prepara para a briga, prometendo que nenhum monstro pisará em sua cidade. Enquanto isso, Haruka se depara com alguns grifos em um dos andares. Tranquilo como um pepino, ele joga um peixe misturado com cogumelos paralisantes na direção deles. Os grifos devoram, caem, e Haruka pula, batendo neles. Angélica balança a cabeça, confusa sobre como ele consegue parecer um covarde total enquanto faz isso. Eles limpam o chão, mas no 54º andar, os amigos de Haruka estão por um fio. A representante da turma mantém todos firmes, incentivando-os a aguentar firme não importa o quão difícil fique. Eles sabem que precisam salvar Haruka de qualquer jeito, e bem na frente deles, avistam uma matilha de lobisomens. Na cidade, os aventureiros acabaram de conseguir conter a primeira onda da investida, mas estão todos desgastados e exaustos. Mariel não pode acreditar no que está vendo, ela nunca viu nada assim. Godek diz ao mestre da guilda: não seremos capazes de segurar o forte se outra onda de monstros nos atacar. Então ele percebe: os novatos ainda estão presos na masmorra, e Godek está preocupado que o mestre da guilda esteja pensando em mandá-los derrotar o chefe. O mestre da guilda acha que Haruka pode ser a pessoa para resolver isso, e Mariel percebe que Haruka pode ser a última esperança deles. O mestre da guilda começa a tentar descobrir como enviar uma mensagem para Haruka sobre parar a debandada, mas Godek não tem certeza se alguém consegue chegar até ele agora. Tanto ele quanto Oftas olham para Mariel, mas ela não tem certeza se pode ir sozinha. O mestre da guilda concorda que é pedir demais a uma nobre e diz a Oftas para ir com ela, já que ele conhece a masmorra. Oftas está preocupado com a próxima onda de monstros, mas o mestre da guilda diz para ele não se preocupar. Eles têm a cidade coberta, mesmo que sejam os últimos de pé. Oftas entende e pede a Mariel para ir com ele, mas ela ainda está indecisa. Então ela olha para todos os soldados feridos e aventureiros que deram tudo de si para proteger a cidade. É quando ela decide que vai fazer tudo o que puder também. Nós mudamos para Haruka no 81º andar. Ele está chocado ao descobrir que é um andar à prova d'água. Ele avista alguns peixes monstros na água e alguns pulam em sua direção, mas Angélica intervém e os derruba. Haruka agradece a ela, mas ela diz para ele não se preocupar com isso. Haruka nota um monte de espadartes na água e cada um está no nível 81. Ele sabe que se todos vierem contra ele de uma vez, ele está acabado. Ele começa a pensar em como lidar com eles. O verdadeiro problema, ele acha, é a rapidez com que se movem, e ele se lembra de como os peixes são mantidos congelados no mercado de peixes. Haruka usa o que sabe e mistura com sua magia de gelo para esfriar a água, desacelerando aqueles peixes espada. Então, com sua habilidade de embalagem, ele tem como alvo e congela apenas o peixe-espada no lago, um lote de cada vez, limpando o chão como um profissional. Está tudo indo bem até que o chefe aparece do nada, pegando-o de surpresa. O chefe está furioso, provavelmente porque Haruka congelou seus amigos. Levanta uma onda enorme, levando Haruka embora enquanto Angélica fica para enfrentá-la sozinha, mas não por muito tempo. Haruka volta correndo, surfando nas ondas em uma prancha feita de magia da terra. Ele se lança direto na cabeça do chefe e acerta um golpe que surpreendentemente o derruba. Depois, ele verifica a Angélica, aliviado que ela está bem. Eles avançam e Haruka se sente animado, pensando que realmente está subindo de nível neste jogo de labirinto. No 79º andar, ele pega um anel de peregrino, que aumenta a sorte bastante.
Então, no 77º andar, ele encontra um bracelete abençoado que pode dissipar uma maldição. Quando chega ao 75º andar, ele está enfrentando um necromante nível 100. Ele vence, pegando um orbe necromântico com domínio sobre a vida e a morte dentro dele. Haruka está empolgado com todo o saque, pensando que é exatamente disso que se trata a vida no labirinto. Ele já está imaginando a fortuna que poderia fazer vendendo tudo isso. Mas então ele luta com a decisão, ficar com isso ou vender isso. Sua sorte já está no máximo e ele não está amaldiçoado. Então ele decide entregar a pulseira para Angélica. Ele lembra a ela sobre a maldição sombria que ela está carregando e espera que isso a ajude. É também o jeito dele de pedir desculpas por tê-la feito usar aquela armadura amaldiçoada antes. Angélica hesita, mas finalmente pega as coisas depois que Haruka insiste. Ela tenta agir naturalmente, como se não se importasse, mas dá para perceber que está secretamente feliz por tê-las. Haruka, como sempre sem perceber, não nota. Enquanto ele sai em busca de mais tesouros, Angélica tira o capacete para secar o suor. É aí que vemos que sua pele voltou ao normal, de alguma forma curada. Ela rapidamente coloca o capacete de volta e segue Haruka. Enquanto isso, no 54º andar, o representante da classe e a equipe derrotam seu último lobisomem. O representante verifica, perguntando se todos estão aguentando. Mas eles estão mal se aguentando de pé, completamente exaustos. Estão mortos de cansaço. Mas desistir de encontrar Haruka não é uma opção. O representante da classe entra em cena, dizendo a todos para aguentarem só um pouco mais. Então, eles ouvem algo se aproximando. É Mariel, chegando de repente. Lá no calabouço, Haruka está se apressando por um piso vulcânico. Enquanto isso, Mariel percebeu que Haruka não está com a equipe. Ela está frustrada por ter vindo até aqui, achando que foi tudo uma perda de tempo. Ela está preocupada sobre quem vai parar a correria agora. Mas o representante da turma permanece calmo, dizendo que Haruka pode lidar com isso. Os outros não estão convencidos. Eles perguntam como deveriam encontrá-lo sem ter ideia de onde ele está. A líder das garotas sugere que deve haver alguma maneira de entrar em contato com ele. Essa ideia é rapidamente descartada. Eles explicam que se tivessem um jeito, já o teriam usado. De volta às chamas, Haruka está se movendo cuidadosamente através das armadilhas, usando suas habilidades para detectá-las. Ele sabe que é uma área cheia de armadilhas, mas o calor está fazendo-o questionar se ele pode desarmar tudo sem se esgotar. Ele quase tropeça, mas Angélica intervém e ajuda-o a ir para um lugar mais seguro, longe do fogo. Ela sugere que ele descanse, e ele concorda, sabendo que precisa se recuperar. Enquanto isso, a representante de turma reúne sua determinação para continuar procurando por ele. Eles precisam encontrá-lo rapidamente. Enquanto Haruka descansa, Angélica fica de guarda. Ele está concentrado em descobrir como recuperar suas forças. Ele começa a ouvir o vento soprando ao seu redor. De volta ao 54º andar, o representante da turma também sente isso. Voltemos para Haruka. Ele descobre um pequeno buraco no chão vulcânico e coloca a cabeça para fora. Usando a sua magia do vento, ele cria uma brisa suave para se refrescar. É um alívio, e ele comenta como isso faz ele se sentir melhor. O representante da turma o ouve e percebe que ele está perto. Haruka se afasta mais e se sente sortudo por ter encontrado o local. Então, a representante da turma chama ele. Ao ouvir a voz dela, ele imagina que este deve ser o mesmo buraco pelo qual ele caiu antes. Ele está grato de que sua voz chegou até ela. Ela pergunta se ele consegue subir de volta, mas ele balança a cabeça, lembrando-se de como já tentou e falhou. Ele pergunta se ela tem uma corda ou algo que ele possa usar, mas nenhum deles tem nada. É então que ele descobre que eles estão no 54º andar. Haruka diz a ela que pode alcançá-lo se simplesmente correr e pede para ela segurar firme. Antes de cortar a conversa, ela solta a bomba. A cidade está em sério perigo. Ela dá a ele todos os detalhes. Haruka fica chocada ao saber que uma estampida está indo em direção à cidade. Mariel intervém, explicando que a guilda está fazendo tudo o que pode para protegê-la, mas estão por um fio. Enquanto fala, Haruka reconhece sua voz. Então, Ofta acrescenta que eles encontraram a segunda onda da debandada no caminho para cá. Se houver uma terceira onda, a cidade não terá chance. Mariel diz que há apenas uma maneira de parar a terceira onda: derrotar o chefe do calabouço. Haruka o surpreende com a notícia de que já derrotou o chefe. Eles ficam céticos, tentando entender por que a multidão ainda está rolando. Eles sugerem que talvez os monstros tenham escapado do labirinto antes que ele matasse o chefe, mas isso não explica por que ainda há monstros dentro. Ofta o pressiona, perguntando se ele realmente matou o chefe. Haruka admite que não o fez. Ele não conseguiu se obrigar a matar Angélica depois de tudo que ela passou, presa naquele pesadelo sozinha por tanto tempo. Ofta está preso, pensando no que fazer agora. Haruka sabe que tem que salvar tanto a cidade quanto Angélica. Ele começa a juntar um plano e tranquiliza Angélica, dizendo que pode precisar da ajuda dela para realizá-lo. Ela está totalmente a bordo, e Haruka redobra sua determinação para parar a debandada. Ofta ainda está em dúvida se há outra maneira, e o representante da turma pergunta se Haruka tem certeza sobre seu plano. Ele diz confiantemente a ela que tem tudo sob controle, e ela deposita toda a sua confiança nele. Mariel não consegue acreditar em como ela está tão rapidamente a bordo, e pergunta por que ela tem tanta certeza. A representante da classe simplesmente diz: por que ele disse isso? Ela explica que Haruka pode ser imprudente às vezes, e fazer movimentos que os estressam, mas ele sempre faz o que é necessário no final. Ela tem certeza de que dessa vez não será diferente. Haruka agradece pela confiança, prometendo salvar Angélica e todos na cidade.
Enquanto isso, a segunda onda de monstros ataca a cidade, e os aventureiros reunidos fora das muralhas estão lutando com tudo que tem para mantê-los fora. As chances não são boas, porém, com as forças que tem, vai ser difícil segurar a linha, mas o mestre da guilda reúne todos, dizendo para darem o seu máximo. Esta é a casa deles, e eles têm que protegê-la. No calabouço, Haruka sabe que o tempo está se esgotando. Se a cidade cair, é fim de jogo. Ele se vira para Angélica e pergunta se podemos acelerar as coisas e correr o resto do caminho para fora. Angélica está de boa com isso, então eles começam a correr pelos andares restantes. Eles atingem o 73º andar e encontram 2 homens lagarto. Haruka nem diminui o passo. Ele se lembra que répteis são fracos ao frio, então lança uma magia de gelo para congelá-los completamente. Angélica termina o trabalho, quebrando-os em pedaços. No próximo andar, um enxame de escorpiões. Haruka está pronto. Ele inunda a sala com fumaça, deixando-os desorientados. Angélica os tira um por um. Depois vem o próximo nível, onde eles enfrentam um cão infernal gigante como chefe. Haruka não tem o feitiço perfeito para este, então ele improvisa. Ele joga uma bomba de fedor direto no rosto do cão infernal, distraindo-o apenas o suficiente para Angélica dar o golpe final. Depois disso, Haruka faz uma pausa para organizar todo o saque que eles pegaram. Ele está pensando que pode ser mais inteligente combinar tudo o que eles têm. Isso poderia ajudar a acelerar as coisas. Mas ele ainda está chateado por não ter encontrado o anel de feromônio pelo qual veio aqui em primeiro lugar. Enquanto isso, Angélica parece que tem algo em mente. Haruka percebe e diz a ela que há algo que ele quer tentar quando eles estiverem de volta na cidade. Mas isso não é o que a está incomodando. Ela está preocupada que Haruka esteja exagerando e quer que ele descanse um pouco. Haruka sabe que está no limite, mas não há tempo para desacelerar. Eles sobem até o 69º andar, que acaba sendo um palco florestal. Até agora, nenhum chefe à vista. Então, do nada, uma coruja pousa em um galho próximo. Haruka usa a avaliação e descobre que é o chefe do andar, uma coruja sonolenta. Provavelmente tem algum tipo de habilidade de sono. Antes que ele possa se preparar para o que está por vir, os olhos da coruja brilham, e ela tenta acertar Haruka com um efeito de sono. Normalmente, a habilidade de bem-estar de Haruka cancelaria qualquer efeito que o atrapalhasse, mas desta vez ele estava se esforçando tanto. Ele estava tão exausto que não funcionou. Antes que ele perceba, ele já estava desmaiado. Então ele acorda nas costas de Angélica. Enquanto ele estava desacordado, ela derrubou a coruja do sono e o pegou para manter as coisas em movimento. Mesmo que ele esteja acordado agora, Angélica diz que ele precisa relaxar um pouco mais enquanto ela o carrega. Enquanto isso, de volta aos colegas de classe de Haruka, eles estão se esforçando para limpar mais alguns andares para alcançá-lo. Mas então eles encontraram um obstáculo, uma esfinge de nível 100. Esta criatura está muito acima deles, e eles estão completamente perdidos. Cada ataque que lançam mal arranha na superfície, e qualquer pequeno dano que conseguem causar é curado instantaneamente. Ofta, que tem estudado sobre monstros de masmorras, diz a eles para pararem de desperdiçar energia. Ele explica que as esfinges de masmorras não podem ser derrotadas à força bruta. Você precisa resolver um enigma para vencer uma. Esta coisa é imune a tudo que eles têm, basicamente intocável. A menos que alguém desvenda o enigma, eles estão perdidos. Enquanto tudo isso acontece, Haruka e Angélica chegam ao andar 59. Como a Angélica esteve carregando ele a maior parte do caminho, Haruka se sente como novo. Então sua habilidade de percepção dispara um aviso de que algo está acontecendo em um andar superior. Haruka não perde tempo e começa a subir correndo para verificar. Enquanto isso, de volta ao andar 57, seus colegas de classe estão no limite. Não importa o que façam, eles não conseguem acertar um golpe que importe na esfinge, e estão completamente perdidos quanto ao enigma que precisam resolver. Justo quando estão caindo em desespero, o representante de classe perde a visão da esfinge. Quando ela percebe o que está acontecendo, a fera está se aproximando e prestes a transformá-la em um hambúrguer de queijo. Mas antes que algo aconteça, Haruka aparece. Ele já estudou a esfinge e sabe tudo sobre sua imunidade a danos. Por sorte para eles, Haruka esteve ocupado. Enquanto descia, ele pegou um item que permite destruir qualquer defesa. Haruka não está de brincadeira. Depois que ele atinge a esfinge para desativar sua defesa, Angélica não perde tempo. Ela entra em ação e a derruba de vez, cortando sua cabeça. Com a esfinge derrubada e a equipe fora de perigo, Haruka se aproxima, cumprimentando todos. O grupo está aliviado. Se Haruka não tivesse chegado, eles estariam perdidos. Mas o representante de classe tem perguntas. Ela lança um olhar de lado para Angélica ao lado dele e quer saber o que está acontecendo. Haruka começa a explicar tudo o que aconteceu enquanto ele estava preso no fundo da masmorra. Mas antes que ele consiga ir longe, o chão desmorona sob seus pés. Ele está prestes a fazer uma viagem sem volta de volta ao porão da masmorra. Ainda bem que Haruka já passou por isso antes. Ele aprendeu da maneira difícil a ficar atento. Rápido em seus movimentos, ele usa os escombros caindo para se levantar novamente, aterrissando com segurança. Ele diz ao grupo: "Relaxa, eu não caio na mesma armadilha 2 vezes." Mas então, acontece novamente pela 3ª vez, e dessa vez, Haruka é pego de surpresa. Ele está realmente prestes a cair, mas o representante de classe não vai deixar. Ela mergulha atrás dele, recusando-se a deixá-lo ir. Ela aprendeu com seus próprios erros também, e desta vez, ela agarra a mão dele e o puxa de volta a tempo. O grupo solta um suspiro de alívio, feliz que Haruka não acabou de volta no labirinto, mas não há tempo para relaxar. A próxima onda de monstros já está avançando sobre a cidade,
e é muito maior do que qualquer coisa que eles já viram antes. Se essa onda atingir a cidade, é o fim do jogo. O representante da turma se vira para Haruka desesperado. Você tem um plano para isso? Haruka acena com a cabeça. Sim, eu tenho um jeito de detê-los. Angélica é a chave. Mas não há tempo para ele explicar tudo. Ofta intervém, dizendo a todos para irem para o portal de teletransporte e voltarem para a cidade rápido. Enquanto eles correm para o portão, a representante de classe não consegue conter sua curiosidade. Ela pergunta a Haruka como ele conseguiu derrotar todos aqueles monstros poderosos e chegar até ali. Haruka dá de ombros, exibindo um pequeno sorriso. Pra ser sincero, eu não poderia ter feito isso da maneira usual. Funtil. Foi preciso um pouco de sorte, pensamento rápido e leite fresco direto da fonte para me manter em pé pela manhã. A equipe finalmente volta para a cidade e avista Godike e o mestre da guilda relaxando em uma colina logo do lado de fora. Eles ficam aliviados que o reforço apareceu, mas Marielle aponta algo que corta o clima rapidamente, o enorme enxame de monstros vindo em sua direção. E quando eu digo enorme, quero dizer um mar deles, nem mesmo Haruka poderia lidar com tantos de uma vez. Qualquer esperança que o mestre da guilda tinha, acabou. A própria cidade está tremendo com o pisoteio daquele exército de monstros, e o Senhor do Zone está dentro da igreja, fazendo o possível para... Mantenha os habitantes apavorados calmos. Ele está dizendo que os aventureiros vão salvar o dia. Mas fora da cidade, os aventureiros estão perdendo a coragem. Eles praticamente jogaram a toalha. A escala da debandada é simplesmente avassaladora. Haruka vira-se para Angélica e diz: hora de fazer o que combinamos. Angélica avança sem hesitar, caminha à frente de todos e crava sua espada no chão. De repente, uma onda de energia começa a sair da espada. Haruka explica a todos. Angélica pode não ser exatamente como era quando lutaram na masmorra, mas ela ainda é a imperadora da masmorra. Isso significa que ela tem controle total sobre todos os monstros do seu calabouço, e como a imperadora do calabouço, ela tem o poder de apagar todos eles. A onda de energia atinge o exército de monstros, e um por um, os monstros desaparecem até que todo o enxame se vá. Com a ameaça eliminada, Haruka se aproxima de Angélica com um grande sorriso e dá um soco comemorativo na mão dela. Mas seus colegas de classe, eles estão olhando pra ele como se ele tivesse acabado de tirar um coelho de uma cartola. Haruka ri e diz: eu não fiz nada. Você deveria estar agradecendo a Angélica. É quando Oda, um dos nerds, junta as peças, percebe que Angélica deve ser a lenda do imperador da masmorra. O resto do grupo entra em pânico. Isso significa que Angélica é um monstro? Haruka balança a cabeça. Passei bastante tempo com ela na masmorra. Ela é legal e não fala muito como os outros. O grupo está cético, mas já que Haruka está garantindo por ela, eles decidem confiar nele. Oda, no entanto, tem mais perguntas. O imperador da masmorra é suposto ser o mais forte na masmorra, certo? Haruka revira os olhos e sorri. Cara, você é estranho por saber todas essas coisas aleatórias. Mas você está absolutamente certo, Angélica não enferruja facilmente. Mesmo depois que seu nível foi reiniciado, Angélica ainda é incrivelmente poderosa como lutadora. Ela simplesmente dominou todos os monstros que encontraram na masmorra. Vendo o quão forte ela era, Haruka imaginou que provavelmente poderia usar esse poder para comandar os monstros e lidar com eles de uma maneira que não envolvesse uma grande luta. A questão é que a habilidade de Angélica só funciona em monstros do seu calabouço, e eles precisam estar perto para funcionar. Então, se houver outro tumulto de um calabouço diferente, esse truque não vai funcionar. Enquanto estão falando sobre o que ela fez, as garotas perguntam se Angélica apenas vaporizou os monstros. Haruka esclarece: não, eles ainda estão vivos. Tudo o que Angélica fez foi teleportá-los de volta para o calabouço e dar-lhes uma ordem para ficar parados. Como essa ordem veio diretamente da própria imperadora do calabouço, Haruka está confiante de que esses monstros não vão voltar tão cedo. Isso significa que a cidade de Omi está segura, pelo menos por enquanto, e a vida pode finalmente relaxar um pouco. No dia seguinte, Haruka tem uma ótima ideia para todo o equipamento que ele tirou da masmorra. Ele passa algum tempo organizando seu inventário e pede ao representante de classe para reunir todos os colegas. Quando todos chegam, vem uma enorme quantidade de tesouros espalhados nas mesas, coisas raras e valiosas que os empolgam imediatamente. Haruka anuncia que está fazendo uma venda super especial só para eles. Eles podem escolher o que quiserem, mas tem um porém, ainda precisam pagar por isso. Os meninos e meninas estão prontos para competir pelos melhores itens. Mas assim que a liquidação começa, as meninas entram em uma verdadeira loucura de compras de Natal. É um caos, e tudo se transforma em um campo de batalha. A maioria dos garotos fica intimidada demais para se aproximar, então Haruka sente pena deles. Para equilibrar as coisas, ele tira um estoque de equipamentos extras que não pretendia vender e oferece como um negócio especial apenas para eles. Depois de um tempo, todos conseguem o que querem e saem satisfeitos com suas compras. Haruka está satisfeito com o novo equipamento que deve ajudar a manter os colegas de classe seguros, mas agora tem uma última coisa em mente: o que fazer com Angélica. Ela ficará na cidade com todos por um tempo, mas depois de ficar isolada na masmorra por tantos anos, Haruka está preocupado que ela possa não estar acostumada a conviver com as pessoas, especialmente as outras garotas. Ele não tem certeza de como todos se darão bem. Mais tarde, Oda comenta que Haruka foi muito generoso por compartilhar seu saque com a equipe, mas a líder das garotas intervém, lembrando-o de que eles tiveram que pagar por aqueles produtos.
Dentro da guilda, Haruka está ocupado coletando seu dinheiro quando a representante da classe aparece. Ela avisa que todos estão felizes com o que compraram. Haruka fica tranquilo ao ouvir isso e pergunta se ela conseguiu algo que queria. Ela acena com a cabeça e também agradece a Angélica. Então ela pede a Haruka para apresentar a Angélica propriamente. Haruka se aproxima e diz que Angélica não é apenas um esqueleto qualquer. Ela é a imperadora da masmorra. O representante da classe levanta uma sobrancelha e pergunta se Haruka usou o anel de feromônio para domesticá-la. Haruka dá de ombros dizendo que nunca encontrou aquele anel. Então, parecendo um pouco hesitante, ele admite que usou sua habilidade de servidão em vez disso. Agora a representante de classe está animada, brigando com ele por usar uma habilidade dessas em um imperador de calabouço. Haruka parece perdido, dizendo que nem sabe ao certo como aconteceu. A representante de classe não acredita e acha que ele está se esquivando dela. Ela agarra a Angélica, decidindo tirar a história diretamente dela. Haruka os observa ir, torcendo para que Angélica fique bem. A próxima coisa que vemos é a Angélica cercada pelas garotas em um quarto na pousada. Ninguém está dizendo muito, e o clima na sala é totalmente estranho. Finalmente, a líder das garotas quebra o silêncio, perguntando ao imperador do calabouço se ele é um cara. Angélica balança a cabeça dizendo não, já que deveria ser óbvio que seu nome é Angélica. Outra garota pergunta quantos anos ela tem, e quando Angélica diz 17, as garotas se animam. Acontece que elas têm a mesma idade, então acham que podem se dar bem com ela. Elas começam a pedir para ela contar mais sobre si mesma. Angélica hesita, mas a representante da classe pega sua mão, dizendo que não há pressa e que ela pode compartilhar quando estiver pronta. Depois de um pouco de conversa, as meninas percebem que Angélica ficou presa na escuridão da masmorra no andar inferior até que Haruka apareceu e a salvou. A habilidade de servidão que ele usou quebrou a maldição que a mantinha presa. Ouvindo isso, a representante da turma suaviza, dizendo que fará o melhor para fazê-la se sentir bem-vinda aqui. As meninas então vão para os banhos, decidindo se banhar juntas. A representante da turma espera que isso ajude a aquecer o coração de Angélica também. Ela vê Angélica lutando para tirar sua armadura. Vendo-a presa, ela intervém para ajudar, pensando que tudo o que encontraria sob as camadas seriam ossos. Mas quando a armadura é removida, ela fica surpresa ao ver que Angélica tem carne nos ossos. Curiosa, ela conversa sobre isso com as outras garotas, e elas decidem ir fundo e despir Angélica completamente para entender melhor. Quando tudo está fora, ficam espantadas ao ver um ser humano de carne e osso em pé ali. Mais tarde naquela noite, encontramos Haruka deitado em sua cama. Ele está relembrando o dia, percebendo que não encontrou o anel de feromônio. Mas a viagem ao calabouço não foi totalmente perdida. Ele subiu 6 níveis novos, e suas habilidades tiveram um bom aumento. Ao verificar suas estatísticas, ele percebe que desbloqueou uma nova habilidade chamada Fase. Fechando a janela de status, ele se lembra de como não conseguiu parar a debandada sem a ajuda de Angélica. Ele percebe que precisa ficar mais forte se quiser lidar com as coisas sozinho. Com isso em mente, ele decide voltar para a floresta. No dia seguinte, Haruka vai até a representante de classe para conversar. Ao vê-lo, ela se pergunta se ele desconfia do segredo de Angélica. Ele diz que tem negócios na floresta e pergunta se pode sair por um tempo. Ela concorda, mas somente se ele prometer voltar. Ele fica aliviado, mas então percebe que Angélica parece estar se entrosando com as garotas da cidade. Sentindo-se mal por deixá-la para trás, ele pergunta se ela quer ir com ele. Ela topa, mas o representante de classe não gosta da ideia de eles saírem juntos. Ela está inquieta, preocupada que ele possa descobrir o segredo de Angélica. Quando eles estão prestes a sair, o representante da turma os para, mas ela nem sabe por que está tão preocupada com eles estarem juntos. Ela ignora e muda de assunto, dizendo a Haruka para tratar Angélica bem, e os dois partem. Na floresta, Haruka absorve tudo, a brisa, o sol, toda a vibe. Ele está animado, pensando que é o cenário perfeito para testar sua nova habilidade de fase. Sentindo um momento, ele desafia Angélica para uma corrida de volta ao seu lugar. Com a fase em jogo, ele decola como um foguete, tão rápido que acaba se lançando direto de um penhasco. Haruka passa usando sua habilidade de caminhar no ar. Angélica chega ao mesmo penhasco, mas ela escorrega e cai. Haruka a agarra bem a tempo, embora ele note que ela é mais pesada do que se esperaria para alguém que supostamente é só ossos. Angélica fica nervosa, sendo segurada em seus braços dessa forma. Mais tarde naquela noite, vemos Haruka relaxando em sua banheira. Enquanto ele se molha, ele brincando pergunta a Angélica se ela quer se juntar a ele. Ele rapidamente acrescenta que está só brincando, pensando que ela ainda é principalmente ossos, e acharia estranho tomar banho com um cara. Mas então, para sua surpresa, Angélica parece pronta para entrar. Em seguida, ela está na banheira e Haruka se assusta, se perguntando quem é essa garota loira. Demora um segundo para ele perceber que é Angélica. Ambos ficaram instantaneamente envergonhados. Depois, eles estão sentados desconfortavelmente na cama, sem saber o que dizer. Haruka sente que a tensão está afetando ele, então pergunta se ela pode conversar. Angélica tenta, mas não consegue, e Haruka acha que seu tempo como esqueleto deve ter atrapalhado sua capacidade de falar. Ela começa a gesticular para explicar, e eventualmente ele entende o que aconteceu com ela. Acontece que o Imperador da Masmorra, que era um monstro esqueleto morto-vivo, a amaldiçoou. Mas quando Angélica vestiu a armadura de prata, recuperou seu corpo perdido para que a maldição pudesse se instalar. Então a pulseira abençoada entrou em ação, cancelando a maldição. Depois disso,
A orbe necromântica e o anel do peregrino que aumenta a sorte a trouxeram de volta à vida completamente. Haruka percebe que tudo isso de alguma forma aconteceu por causa dele, e é por isso que Angélica tem estado ao lado dele. Ela acena com a cabeça para confirmar, e Haruka começa a se preocupar. Ele acha que pode ter tirado a liberdade dela no processo. Ele diz a ela que ela não é mais um monstro e não precisa ficar com ele se não quiser. Ela está livre para ir. Mas em vez de ficar feliz, Angélica começa a chorar. Ela o abraça apertado, implorando para ficar. É quando Haruka percebe que não quer mais ficar sozinha. Ele decide deixá-la ficar, pelo menos por enquanto. Para animá-la, ele começa a contar uma história engraçada. Ela se empolga quando ele explica como acabou nesse mundo, conversando com ela até que adormeça. Alguns dias se passam, e uma manhã Haruka pede a Angélica para treinar com ele e não se segurar. Ela fica um pouco confusa, então ele explica que tem uma nova habilidade que quer testar. Angélica concorda em enfrentá-lo. Eles se preparam para o confronto e Haruka pensa que ela provavelmente está mais rápida agora em comparação à última vez que lutaram, especialmente porque ela estava sob alguma influência sombria naquela época. Ele está pronto para enfrentar a velocidade dela com sua habilidade de fase. Ela avança nele, mas ele consegue desviar de seu golpe e do seguinte. Ele está animado por ter um bom controle da fase agora, mesmo que sinta que suas armas e habilidades são meio ruins. Mas Haruka está determinado a continuar ficando mais forte. Ele avança no ataque, mas Angélica o derruba novamente. Ele não está surpreso por ainda não estar no nível dela, mas está feliz por estar melhorando. Ele diz a ela que um dia será mais forte que ela. Sentindo fome, ele decide pegar algo para comer. Eles vão para o lago, onde Haruka usa magia de relâmpago para pescar peixes. Enquanto voltam com a colheita, ele decide que vão fazer fondue chinês em vez do habitual peixe grelhado. Angélica não tem certeza do que é isso, então Haruka acha que é melhor mostrar do que explicar. Cortar para Angélica prestes a cortar um peixe, parecendo um pouco perdida. Haruka entra em cena, guiando-a pela mão e mostrando como se faz. Eles acabam parecendo um casal recém-casado cozinhando juntos na cozinha. Eles preparam o hot pot e começam a comer. Haruka está completamente cheia quando terminam, e Angélica começa a agir de forma meio suspeita. Ela o puxa para o quarto, diz para ele se sentar ao lado dela e chega bem perto tocando seu ombro. Haruka se prepara, mas acaba que ela só quer lhe dar uma massagem. Haruka imagina que ela está tentando mostrar alguma apreciação, então ele aceita. Angélica começa a massagem, mas Haruka logo percebe que ela é bem ruim nisso, não acertando os pontos bons. Mesmo assim, ele fica quieto, sabendo que ela está realmente fazendo o seu melhor. Quando ela termina, ele se sente pior do que antes, mas finge estar bem. Angélica, no entanto, ainda não acabou de mostrar sua hospitalidade. Haruka pede para ela sair com ele, então eles saem e se acomodam em um banco, olhando para as estrelas. Haruka pergunta a ela, por que você está sentada tão longe? Chegue mais perto. Ela fica tímida e desconcertada. Haruka estende a mão e dá um tapinha na cabeça dela, pensando que essa garota é um desastre em tudo, exceto em lutar. Ela tenta dizer algo, mas as palavras não saem. Isso a deixa para baixo, então Haruka intervém para animá-la dizendo, não se estresse, eu entendo o que você está tentando dizer. Então ele pensa em como Angélica continua se esforçando para melhorar e decide que deveria fazer o mesmo. Ele diz a ela, vamos voltar para a cidade amanhã. Ela hesita, insegura sobre isso, mas ele a tranquiliza. Não se preocupe. Estarei bem aqui. No dia seguinte, eles estão a caminho da cidade quando começa a chover. Haruka pega a mão dela e eles correm juntos, correndo para sair da chuva. Finalmente chegam à cidade e a chuva para. Na praça, Haruka vê seus amigos. Eles ficam muito felizes ao ver os dois de volta, e quando percebem que estão de mãos dadas, comentam sobre o quão próximos os dois parecem agora. Ambos ficam envergonhados e rapidamente soltam as mãos um do outro. As meninas se aglomeram ao redor de Angélica pedindo detalhes. O representante da turma intervém para liberá-la do grupo e dá as boas-vindas de volta. Enquanto isso, os meninos cercam Haruka, questionando-o sobre o que aconteceu entre ele e Angélica. Eles brincam que ele pode não ficar mais sozinho. Haruka se irrita e os dispensa. Angélica se aproxima dele e ele se pergunta por que ela não está com as meninas. Ele diz a ela para não se preocupar com ele, mas ela fica perto dele de qualquer maneira e finalmente consegue agradecê-lo em voz alta. Haruka fica surpreso ao ouvi-la falar e ela volta para as meninas. Ele reflete que depois de vir para este mundo, percebeu uma coisa: todos têm suas próprias lutas e ansiedades. Às vezes, estar perto de outras pessoas pode ser sufocante e as pessoas acabam se sentindo solitárias pela falta de liberdade e conforto. Nesse sentido, todos são solitários, mas ninguém está realmente sozinho. Mesmo assim, ele decide continuar sobrevivendo sozinho neste mundo. Isso encerra o episódio final. Não se esqueça de clicar no botão de gostei e se inscrever para ficar por dentro de mais novidades. Adoraria saber o que você achou, então deixe suas opiniões nos comentários.